O anime começa com nosso protagonista sendo esfaqueado por uma garota que demonstra ser muito sádica enquanto ela diz seu nome a cada facada. E nesse momento fatídico ele acaba morrendo. Porém, ao contrário do que esperava, ele acaba acordando se deparando com um goblin verde assustador em sua frente. O ancião decide chamá-lo de Gobrou e lhe dá um inseto para comer que ele não consegue evitar comer por estar morrendo de sono. Quando acorda, percebe que está cercado por um bando de bebês verdes, notando que também é um deles, então ele entende que deve ter renascido em outro mundo e começa a chorar. No dia seguinte ele já cresceu bastante, se surpreendendo pela velocidade com a qual goblins crescem, e percebe que agora pode falar, afirmando que dessa vez irá aproveitar sua nova vida ao máximo. No quarto dia o ancião está informando aos garotos que essa será a última comida que dará a eles, pois agora, como já estão crescidos, terão que caçar sua própria comida. E ao sair da caverna ele se depara com uma imensa floresta repleta de plantas desconhecidas e uma fauna que ele nunca havia visto. Ao fundo seu amigo está assustado por estar fora da caverna pela primeira vez e Gobrou se apresenta fazendo amizade com Gobkishi. Então eles saem pela floresta para caçar animais enquanto um persegue o outro finaliza. Ao ver Gobkishi querendo comer a caça sozinho, Gobrou lhe ensina um pouco de bons modos, informando que ele precisa dividir a comida. Após esse ensinamento a seu amigo, ele decide ver se consegue fazer uma arma com o chifre do coelho. Mas ao pegar o chifre ele sente uma sensação estranha sem saber descrever exatamente o que é. Depois ele e seu amigo almoçam o coelho. No dia seguinte eles continuam caçando coelhos enquanto Gobrou os finaliza, e ao pegar o chifre desse coelho novamente sente uma sensação muito estranha em seu ser, se perguntando o que deve ter sido isso. Enquanto eles comem, uma mensagem aparece na mente de Gobrou informando que ele acaba de adquirir a habilidade de evasão. Então ele entende o que está acontecendo, se recordando de seu antigo mundo, e conta que naquele lugar ele tinha a habilidade de absorção, uma habilidade raríssima que lhe permite ter a chance de adquirir as características de tudo que comer. E enquanto caça, reflete que deve ter perdido outras habilidades que possuía em sua vida passada, mas está feliz por pelo menos ter conseguido manter essa habilidade. Gobkishi fica surpreso com a facilidade que Gobrou tem para caçar. Então ele nota diversos monstros à espreita ao longe. No sexto dia eles estão se alimentando na caverna e uma garota fica surpresa por ver eles comendo um coelho de chifre, se apresentando como Gobmi, e diz estar tão surpresa porque viu no dia anterior outro goblin morrendo para um desses coelhos. Então fica admirada com Gobrou, achando muito forte e bonito. Nisso ele a convida para sua caçada no dia seguinte, o que deixa a garota muito feliz. Porém no dia seguinte está chovendo muito, tornando impossível uma caçada, então Gobrou decide ver o que eles têm guardado, buscando algo que possa servir para fazer uma nova arma. Ao entrar no local se depara com um grupo de mulheres humanas presas, já imaginando o motivo delas estarem naquele lugar, e decide pegar apenas um pedaço de pedra, ao qual ele começa a trabalhar para fazer sua arma. Nisso Gobji aparece, notando que Gobrou está muito motivado naquele dia, e conta que o menino subiu de nível mais rápido do que ele esperava. Gobrou fica sem entender, então o ancião lhe manda fazer um gesto com as mãos e uma mensagem surge em sua mente informando seu nível. E o velho prossegue contando que caso ele chegue no nível 100 poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada. Porém isso não é uma tarefa fácil, sendo que a maioria não consegue chegar tão longe. Nisso Gobrou reflete que os goblins crescem tão rapidamente que esse senhor, por mais que esteja muito velho, tem apenas 20 anos. E ele vai embora informando que os jovens da aldeia em breve retornarão e Gobrou poderá ver como é um hobgoblin, a evolução dos goblins, ansioso para ver que tipo de presa eles terão caçado. No dia seguinte eles estão caçando vários animais na floresta em uma equipe organizada entre apoio, lutador média distância e atacante. Após a caçada eles param para comer e Gobmi fica emocionada porque até esse momento tudo que ela tinha comido foram frutas. Ao comer Gobrou adquire novas habilidades relacionadas a veneno, resistências e percepção, e fica feliz percebendo que a cobra tinha um nível muito maior que o dele. Nisso Gobkishi pergunta se pode comer a cabeça, ao que Gobrou informa ser muito venenosa para eles. Então ele mesmo come agora que adquiriu resistências, contando que irá sobreviver naquele mundo custe o que custar. Nos dias seguintes eles passaram o tempo preparando seus equipamentos e saem para explorar uma caverna. Porém ao entrarem se deparam com um bando de morcegos que atacam, então ele manda Gobmi correr enquanto eles lutam. Nesse momento ativa sua habilidade de mal olhado que paralisa os morcegos, aproveitando o momento para atacar. Ao comer os morcegos uma mensagem aparece informando que ele acaba de adquirir a habilidade de vampirismo e ecolocalização. Enquanto comem, um bando de goblins os observam famintos e morrendo de inveja por não conseguirem caçar nada. Mais tarde, no meio da noite, um bando de goblins se reúnem para matar Gobrou. Porém, graças à sua habilidade de percepção, ele consegue sentir a presença deles e ataca todos de surpresa. Um dos goblins acaba sendo muito ferido e morre em decorrência de um veneno. Nisso Gobrou se desculpa, pois foi tudo tão rápido que ele acabou não ajustando direito sua habilidade de veneno. E
Gobmi aparece para dar uma lição nos goblins que atacaram seu amigo. No dia seguinte eles atacam um orc que estava andando sozinho quebrando seus ossos e Gobrou finaliza com imensa brutalidade deixando seus amigos assustados. Ao comê-lo uma mensagem surge informando que ele acaba de aprender a linguagem dos orc, libido e a habilidade de detectar e analisar. Após encherem a barriga manda seus amigos o ajudarem a carregar tudo aquilo então leva para os outros goblins na caverna, que estavam morrendo de fome e após uma leve hesitação eles decidem comer agradecendo pela bondade de Gobrou, que reflete que se estivesse no outro mundo nunca teria ajudado os pobres indefesos mas algo mudou nele desde que chegou naquele lugar. No meio da noite uma mensagem surge informando que ele excedeu o nível necessário e por causa disso evoluirá para Hobgoblin, mas ele não deu muita importância achando que aquilo era apenas um sonho, e ao aceitar recebeu a bênção do grande deus da origem. No dia seguinte quando acordou percebeu que todo o seu corpo havia mudado de uma forma espantosa. Não só ele mas também seu amigo Gobkishi evoluiu o que deixa Gobmi surpresa e feliz com seus novos corpos que agora estão mais fortes e mais bonitos. O ancião fica espantado com a velocidade que os dois evoluíram não tendo nem um mês de vida ainda e Gobkishi decide testar sua nova força em um combate contra seu amigo. Então eles vão para a floresta e se divertem dando vários golpes. Gobkishi demonstra ser muito mais forte, porém seu amigo é mais rápido que o faz vencer o combate e elogia a força de Gobkishi. Ao fim da luta ele ouviu um som ao longe percebendo que um grande problema se aproxima. Então chama sua amiga que estava escondida observando a luta e manda que ela pegue a besta que fizeram outro dia. E vemos uma grande matilha caçando os coelhos e até mesmo outro orc que estava dando bobeira por lá, o despedaçando em várias partes de forma brutal. Nisso Gobrou dá o sinal e sua amiga inicia o combate dando um tiro fatal no líder da matilha, e partem para cima. Enquanto lutam ele reflete que ter colocado seu veneno nas pontas das flechas foi uma boa estratégia pois sem o líder os lobos ficam desnorteados, o que facilita muito o combate. Porém o líder se ergue novamente desafiando Gobrou, mas não resiste ao veneno e cai definitivamente. Então Gobrou aproveita para lanchar e adquirir novas habilidades, entre elas a de liderança militar lhe deixa curioso. Após o combate eles levam os lobos para a caverna e Gobrou diz que eles devem caçar e devolver a mesma quantidade que comerem. Os goblins ficam assustados pois são muito fracos então pedem para que Gobrou os ensine como caçar e matar seus inimigos. Então Gobrou entende a situação e promete ensinar todos a caçar e fazer armas o que deixa todos muito agradecidos e comemoram por terem Gobrou com eles. Enquanto isso o jovem reflete que naquele mundo seu objetivo vai ser comer tudo o que puder e se tornar cada vez mais forte para liderar seus companheiros. Alguns dias se passam e enquanto os goblins treinam Gobrou entra na caverna e se depara com Gobmi que acaba de evoluir para uma bela Hobgoblin. O dia começa com Gobrou avisando a Gobji que algo terrível aconteceu. Ele fica surpreso ao descobrir que todas as garotas humanas da caverna se mataram e Gobrou reflete que devem ter feito isso pois perderam toda a esperança de escapar daquele lugar. Por isso tomaram um veneno após o jantar e se foram tranquilamente durante o sono. Então eles decidiram dar a elas um funeral. Após isso dias se passam e Gobrou começa a treinar os goblins de sua geração mandando a garota se esforçar mais pois está ficando para trás. E conta que nesse meio tempo ele aproveitou para comer diversos animais e continuar ganhando novas habilidades. Ao longe ele avista um grupo se aproximando os reconhecendo como goblins mas imaginando que são inimigos ele saca suas espadas preparado para lutar. Mas o ancião lhe impede avisando que aqueles goblins pertencem ao grupo deles pois são da geração anterior e explica que eles são os pais da geração de Gobrou. Eles chegam se cumprimentando e os goblins os parabenizam por terem conseguido tantos espólios em sua incursão. Em especial as mulheres raptadas que chegaram em boa hora já que eles perderam todas alguns dias. O que deixa os goblins animados então Gobrou reflete que o DNA dos goblins é tão forte que mesmo se acasalando com outras espécies isso ainda resulta no nascimento de novos goblins. Mas não concorda em fazer isso com garotas contra a vontade delas. Então vai até o líder daquele grupo pedindo para cuidar das garotas mas o goblin acha uma ofensa receber ordens de um ser mais jovem e inexperiente, o que deixa todos os goblins em alerta para um possível combate. Então duas garotas aparecem os mandando se acalmarem para elas não terem que acabar no meio da briga. Ao perguntar que são elas Gobji as apresenta como Obsato e Obsei Amaga. Então elas sugerem um duelo entre os líderes de cada grupo e quem vencer ganhará o direito de liderar todos eles. Porém será um combate desarmado. Eles concordam e Gobrou acaba rápido com aquela luta enrolando o antigo líder com suas teias que deixam Gobji impressionado com o poder do rapaz, questionando onde ele estava escondendo aquilo e o rapaz conta que isso não pode ser considerado uma arma já que faz parte de seu corpo e é produzido naturalmente como saliva, e reflete que ter comido aquela aranha foi muito benéfico para ele. As garotas ficam impressionadas por alguém como ele ter nascido enquanto estavam fora da aldeia então ele pergunta se alguém quer questionar sua autoridade agora como
líder da aldeia e ninguém se opõe. Após isso ele leva as garotas para a caverna avisando que irá cuidar delas e já avisou a todos os goblins para que não toquem nelas, prometendo também tentar devolvê-las às suas casas um dia. As garotas ficam surpresas e uma questiona o que ele quer em troca e Gobrow pede para que elas compartilhem o conhecimento delas com ele. Enquanto elas falam, Gobrow reflete que todas faziam parte de um grupo de comerciantes que foi atacado pelos goblins e acabaram sendo as únicas sobreviventes. Após uma longa conversa, todas caem em prantos assustadas com toda aquela situação. No dia seguinte ele vai vê-las e nota elas mais alegres, já tendo aceitado encarar a situação de forma mais positiva, já que não vão sair de lá tão cedo. E conta ter cozinhado para elas usando os utensílios humanos que encontrou nos espólios, pois para a mente uma boa comida é como um remédio. E olha para elas enquanto reflete que apesar dos humanos não poderem evoluir como os goblins, eles possuem diversas ocupações. As irmãs são cozinheiras e alfaiate. Uma é ferreira. A ruiva corajosa que lhe cumprimentou é uma guerreira em aprendizado e a de óculos uma alquimista. E considera colocar a guerreira para treinar junto com os goblins quando eles atingirem um nível considerável. No dia seguinte ele coloca os goblins para treinar, que caem de exaustão com os músculos doendo, então ele os insulta perguntando se sobreviveram esse tempo todo apenas por sorte. O que faz os goblins se revoltarem, então ele os ensina uma lição. Nos dias que se seguiram dedicou seu tempo para treinar os goblins em exercícios em grupo e para ensiná-los as regras que estabeleceu para a aldeia. No dia seguinte a chuva intensa impediu os goblins de saírem, então ele e seu amigo decidiram fazer um intenso combate de treino, deixando os outros goblins impressionados com suas habilidades. Mais tarde naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, seus sentidos lhe despertaram do sono avisando de algo que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, um grupo de goblins se dirige à caverna onde estão as garotas, sedentos para pegá-las, vendo que elas estão dormindo. Mas Gobrow surge atrás deles, os lembrando que também deveriam estar dormindo. Nisso as garotas acabam acordando e se assustando com o que Gobrow fez com os goblins. E refresca a mente do antigo líder goblin dizendo tê-los mandado ficar longe das garotas. O homem tenta argumentar algo sobre elas serem irresistíveis, mas logo é silenciado. Então Gobrow se desculpa com as garotas por ter deixado elas sentirem medo. Nisso os outros goblins aparecem e ele pede para que Gobkshi leve aqueles goblins para fora e pede a Gobmi para que reúna toda a aldeia lá fora também para que todos testemunhem o que irá fazer. E começa a usar os goblins como sacos de pancados, deixando entre a vida e a morte. Então pergunta a todos se aprenderam o que acontece com quem quebra as regras da aldeia. Após ouvir a resposta, dispensa a todos e conta ter decidido parar de espancá-los no limite da vida deles para que agonizassem o máximo de tempo possível e morressem lentamente até a manhã seguinte. No outro dia eles vão caçar um tricórnio, mas suas escamas são incrivelmente duras, então eles o imobilizam e atacam com as armas pesadas, vencendo a criatura. E param para fazer um lanchinho. Ao comer, Gobrow recebe várias novas habilidades como a estocada tripla e uma cura acelerada. Ao testar seu novo poder, fica impressionado vendo que um simples golpe resulta em 3 ataques sem esforço adicional, percebendo quanto o tricórnio foi um grande oponente. Naquela noite a garota ruiva decidiu se deitar ao seu lado, ainda assustada por causa do incidente na noite anterior, então ele decidiu acolhê-la. Mas quando acordou, Gobmi também foi lhe fazer companhia e ambas usaram seus braços como travesseiro, fazendo eles ficarem doloridos pelo resto do dia. Ao saírem, todos ficam impressionados ao ver que Gobui também evoluiu para Hobgoblin apenas por ter carregado os equipamentos deles. Após isso, conta que os treinos estão indo muito bem, deixando os guerreiros de armamento pesado sob a supervisão de Gobkshi, enquanto Obsato treina os guerreiros leves focados em mobilidade. E Gobmi treina os de ataque à distância. Gobui treina o pessoal da retaguarda, que realiza diversas tarefas, e deixou Obsei como chefe da equipe mágica, mas como ela é a única maga da aldeia, acaba que não tem ninguém para treinar. Vendo que está tudo sob controle, ele decide partir para as profundezas da floresta em busca de novas criaturas para devorar, deixando a responsabilidade dos treinos nas mãos dos chefes das equipes. E a primeira criatura que encontra é um tricórnio, então decide testar sua nova magia de conclusão, invocando uma lança que decepa a cabeça da criatura sem dificuldade, deixando o Goblin impressionado, que reflete que pode ter ficado mais arrogante vendo seu novo poder, e decide prosseguir rumo ao norte da floresta. Enquanto prossegue, acaba se deparando com um rastro de sangue que o faz se recordar do aviso que Gobji lhe deu há muito tempo, avisando para nunca irem para as florestas do norte, pois naquele lugar vivia uma terrível fera escarlate, chamada de Urso Vermelho. Ele nota que foi muito para o norte, se deparando com um tricórnio dilacerado sob seus pés, surpreso pela força que a fera deve ter para dilacerar a armadura do tricórnio. Nisso o urso surge imponente, pronto para devorar qualquer um em seu caminho. Gobrow reflete que deveria estar fugindo, afinal essa é a opção mais lógica diante da morte certa. Mas por algum motivo ele sente cada um de seus instintos o motivando a ir para cima, e uma enorme felicidade expressada em seu sorriso, desejando derrotá-lo e comer seu corpo para
ficar ainda mais forte. Então invoca sua magia novamente em forma de lança e arremessa no urso, que bloqueia o ataque mesmo tendo sacrificado sua pata para isso. Então o urso ataca ferozmente, derrubando tudo em sua frente, fazendo Gobrow perceber que morreria com um golpe, pois nem mesmo sua habilidade de armadura adquirida ao comer o tricórnio ajudará contra essa criatura. Então decide usar suas armas e se decepciona ao ver que a criatura é incrivelmente resistente. Em seguida ele recua e tenta usar suas teias, que demonstram serem ineficientes, e o urso solta uma rajada de chamas queimando tudo ao redor. Enquanto se cura, Gobrow reflete que aquele golpe deve ter chegado aos 2000 graus e fica impressionado, pois nunca tinha ouvido falar de um urso que cuspia fogo como um dragão. Então pensa em um plano, estando disposto a levar algum dano para derrotar a criatura. Nisso ele chama a atenção da criatura e avança enquanto o urso carrega e dispara novamente. Porém Gobrow ergue uma barreira e continua avançando até atingir a boca da fera, mas acaba sendo arremessado vários metros para longe com a força da patada, que o deixa muito debilitado, e considera aquilo um empate, já que conseguiu travar a boca do urso, que não vai mais lançar rajadas de fogo. O urso ruge mostrando toda a sua força sem dar sinal algum de que irá tombar. Gobrow sabe disso, refletindo que se receber mais um ataque daqueles irá morrer, mas é toda essa desvantagem que faz pegar aquela refeição valer a pena e parte para cima do urso, disposto a pegar aquela refeição custe o que custar, mesmo que morra para isso. No dia seguinte os raios do sol iluminam aquilo que há pouco tempo havia sido o campo de uma terrível batalha, e Gobrow, já muito debilitado, come o urso, feliz por ter conseguido vencer. Então novas habilidades são adquiridas e ele cai desmaiado. Nisso uma mensagem do sistema surge falando de uma nova evolução por ele ter adquirido pontos suficientes. Quando acorda no outro dia, continua a comer o urso e recebe ainda mais habilidades, então decide cortar o corpo, achando estranho o fato de sua faca estar pequena. Então nota que foi ele quem cresceu, percebendo que agora é um ogro. Quando retorna para a aldeia, todos ficam desesperados achando ser um ataque de ogro, mas Gobmil reconhece e lhe dá um chute por ter sumido tanto tempo, mas acaba se machucando. Após isso ela o repreende pelo que fez, enquanto todos ficam impressionados com o quanto ficou forte e poderoso agora. Então todos começam a lhe fazer perguntas sobre como derrotou o urso vermelho e ficou daquele jeito. Depois de ter impressionado a todos, Gobrow vai até as garotas querendo algo novo para vestir, mas ao chegar lá todas ficam assustadas com sua nova aparência. Mas ele logo as acalma, demonstrando que é ele mesmo através de seus poderes, e Gobmi fica o beliscando por algum motivo, mas ele ignora. Então leva seu machado até a ferreira, que vê a arma desgastada, prometendo dar um jeito nela, e pede para que volte mais tarde para ver a adaga de pedra espiritual que fez. Ele fica impressionado e agradece, ficando feliz ao ver seu rosto fofo, porém as garotas começam a beliscar. Então vai falar com as gêmeas, que pedem por ajudante, já que o trabalho fica muito cansativo para apenas elas duas. Nisso Gobrow decide designar algumas goblins fêmeas para ajudá-las, o que as deixa felizes, e reflete que mesmo vivendo com inimigos as humanas se adaptaram muito bem, e diz que elas serão boas esposas, perguntando se por acaso teriam interesse nele, e as garotas ficam bravas por causa disso. Após vai até a alquimista, ficando curioso com um certo líquido, e ela lhe confirma que é um veneno que ela guardou para proteção pessoal, planejando botar na comida dele caso fosse necessário, mas desistiu ao perceber que nem todos os goblins são do mal, e fica feliz por ele ter se desenvolvido tanto, mas sente que um olhar gélido paira sobre ele. Após algumas horas ele finalmente consegue alegrar todas as garotas, ficando muito cansado. No dia seguinte ele vai treinar junto com os goblins, mas acaba sendo forte demais para eles, pois seus socos normais quase mataram os goblins comuns e deixaram a armadura de Gobkishi no limite. E ao perguntar o que há com Gobkishi, ele apenas sai para caçar. No dia seguinte conta que Gobui se entregou ao seu novo hobby de escavar túneis em busca de pedras espirituais. Gobmi e Gobsato foram caçar juntas, e a ruiva se dedicou aos treinos, enquanto ele ficou costurando ao lado de sua amiga, que o acha bem hábil mesmo sem um braço. E Gobrow fala que dá para se acostumar com qualquer coisa, então pergunta se ela acha que está tudo bem com Gobkishi. Mas a maga lhe diz que isso só vai depender do quanto ele se esforçar a partir de agora, então ele aproveita e manda ela devolver seu livro, pois ainda não terminou de ler. No dia seguinte, após o almoço, sua amiga chega desesperada carregando uma carbúnculo muito ferida, então ele começa a curá-la, enquanto a garota diz que ela caiu de uma parede enquanto cavava. Após algum tempo a garota acorda sem saber onde está, e depois que lhe explicam o que aconteceu ela decide se abrir, dizendo se chamar Returner, e conta que a última coisa que se lembra é de que estava sendo atacada por humanos. Então Gobrow reflete que a joia em sua cabeça é muito valiosa, chegando a valer 1 milhão de ouros, sendo esse o provável motivo dos humanos atacarem. Então a garota lhe implora para que expulse os humanos de sua casa, contando
tentando não lhe restar mais muito tempo de vida. Nisso Gobro reflete que ela é uma criação artificial do grande mago Velvet que agora guarda o seu grandioso tesouro que ele fez em vida, mas que por causa dos ataques humanos seu núcleo de vida está muito danificado e por isso ela morrerá em breve. Ela segue contando que seu mestre odiava os humanos e antes que eles roubem seu tesouro ela prefere deixar tudo com os goblins. Então Gobro reúne todos avisando que irão recuperar o tesouro e pede à ferreira a adaga espiritual contando que é apenas para parecer mais imponente do que seria se chegasse de mãos vazias. A ruiva fica assustada então ele a manda ficar calma pois não pretende massacrar os humanos apenas expulsá-los. Mas se eles não o ouvirem então terá que ir pro plano B. Então ele vai até o castelo através de um buraco que Gobui cavou acidentalmente ficando muito impressionado com a habilidade da garota que diz nem acreditar que ela fez aquilo. Nisso ele prossegue sozinho enquanto seus amigos se escondem e ao encontrar os humanos eles ficam surpresos vendo um ogro em sua frente, refletindo que as criaturas daquele lugar não acabam nunca. Então um assassino tenta matá-lo mas ele para o ataque deixando todos impressionados e manda todos saírem daquele lugar pois não é a casa deles. E tudo que eles fizeram até agora se enquadra em diversos crimes. Os humanos ficam impressionados vendo um monstro falar a língua humana mas ignoram o aviso e partem para cima. Enquanto se desvia Gobro nota que os 3 da retaguarda possuem itens de alta qualidade mas que mesmo com itens bons eles são muito desajeitados, entendendo que por confiarem demais nos equipamentos suas habilidades são muito baixas. Então o mago joga um raio na sua cara achando ter conseguido causar dano mas tudo que conseguiu foi enfurecer Gobro que decide ir pro plano B e finaliza logo os humanos, avisando que agora vão se arrepender por não terem lhe escutado após acabar com a luta. Ele conta que eles comeram todos eles e graças à sua habilidade acabou adquirindo as classes de todos incluindo algumas magias, em especial a magia de caixa mágica que lhe permite guardar muitos itens. Também conseguiu um anel que oculta seus status e uma bolsa que também guarda muitos itens só que menos que a caixa. Então prosseguem para a sala do trono onde Retorner agradece por terem lhe ajudado e conta que seu mestre era muito habilidoso com espíritos por isso podem encontrar muitas pedras espirituais naquele lugar. Após isso se despede de Gobro que aproveita para comer sua joia então Gobkishi aparece querendo saber se Gobui está bem que responde de um jeito muito meigo. Após isso todos fizeram uma oração silenciosa por Retorner e começaram a pegar todo o tesouro colocando na caixa mágica. Antes de ir Gobro acha que seria muito desonroso deixar o corpo do mago ali então decide cremá-lo. Ao fazer isso encontra uma luva que se funde ao seu braço quando coloca deixando seus amigos impressionados enquanto conta que ela pode girar além de produzir seus fios e veneno, sendo um artefato de classe lendária. Após cumprirem a missão eles fecham a passagem e decidem festejar com um banquete. No dia seguinte ele avalia os itens com a ferreira e decide dividir com todos os 15 hobgoblins da aldeia ficando com 3 para si sendo os 3 de classe lendária. E conta que os itens de classe lendária são tão cobiçados que despertam até o interesse de nações. Mais tarde eles saem para buscar um urso que as gêmeas logo transformam num belo cozido delicioso. Enquanto come pensa no que fará com a ruiva que ainda não está pronta pro combate. No dia seguinte pensa em escolher um novo líder dos hobgoblins mas percebe que todos ficaram bem fortes então decide transformá-los em seu grupo de mercenários. Mais tarde ele decide ir caçar novas presas encontrando com uma aranha que lhe dá a habilidade de produzir fios dourados e pega parte de sua carapaça para vender depois. Em seguida encontra um veado que ele logo come. Vagando mais pela floresta ele acaba se deparando com uma bela árvore mas acabou entrando numa situação muito problemática pois nesse mundo existe uma espécie chamada dríades que seduzem os machos com sua beleza e então os eliminam. Nesse momento uma delas surge em sua frente lhe dizendo palavras doces de sedução. Vendo que não está conseguindo resistir ele se lembra que vai acabar virando alimento caso se deixe levar então decide dar uma lição na dríade com uma habilidade que nunca tinha usado, dando um trato nela por 5 horas. Após isso se despede da dríade e vai até um lago com cachoeira para se lavar onde brotam alguns homens lagarto que ele derrota sem esforço adquirindo novas habilidades. No caminho de volta aproveita para caçar um tipo de touro. No dia seguinte descobre que 2 goblins têm potencial para se tornarem magos então os manda para Robsei que começa a dar uma risada sádica feliz por ter aprendizes. Mais tarde ele decide usar seu feitiço de encantamento em sua adaga junto à ferreira mas ela fica emburrada com ele. No dia seguinte ele vai falar com Gobmi que parece estar emburrada com ele também então pergunta a todos se sabem o que pode ser. Mas ninguém lhe diz nada e as gêmeas também dizem não saber enquanto tentam lhe oferecer uma comida mortal. Então vai até a alquimista que acha ele muito bobo por não ter notado e diz que elas estão com ciúmes por causa do encontro secreto que ele teve lá fora. E todos perceberam isso já que ele tá cheio de chupões no pescoço, o que o faz perceber o quanto a dríade é assustadora. Nisso a alquimista diz saber como todas elas se sentem e lhe dá um beijo mostrando seu desejo por ele, que fica sem reação mas entra no clima também
também nisso as outras garotas aparecem bravas querendo também ficar com ele. E aqui a gente já sabe o que vai rolar. E tranca a porta do quarto com seus fios dourados que possuem isolamento acústico. No dia seguinte ele está sentindo a presença de algo se aproximando enquanto explica que isso se deve à sua habilidade de percepção que ficou mais aguçada e logo é chamado do lado de fora. Quando sai se depara com um elfo muito arrogante que pergunta o motivo de terem feito ele esperar. O elfo fala muito, mas Gobrou encurta a história contando que os humanos querem um tesouro élfico e para obtê-lo atacarão em breve. Nisso o elfo diz a eles para serem gratos por poder ajudá-los e em troca lhes darão comida suficiente para alimentar a aldeia por alguns meses. Mas Gobrou recusa a oferta pois aquilo não é problema deles e se quiserem negociar o rapaz vai ter que demonstrar mais respeito com os goblins. Nisso o rapaz começa a desembainhar sua espada mas Gobrou os paralisa e pede para que ele mande sua escolta escondida baixar as armas antes que ele arranque sua cabeça. Então Gobrou prossegue contando não se importar com os problemas dos elfos, porém ele também mora na floresta e não gostaria de ver seu lar ser destruído. Então se humanos aparecerem no seu território ele lutará com prazer e dá uma demonstração de sua força que deixa os elfos assustados e saem correndo. E Gobrou espera não os ver novamente. Já no dia seguinte ele aproveita para caçar slimes adquirindo novos poderes ao comê-los que lhe permitem criar um dublê falso de si usando seu sangue, que consegue ver e ouvir as coisas transmitindo para ele. No próximo dia ele decide criar vestidos para suas garotas embebidos no seu sangue de dublê falso contando que assim poderá saber caso algo aconteça com elas. Tempo depois seus dublês estão espalhados pela floresta e ele alertam da tropa de elfos que se aproxima então ele espanta todos com um grito poderoso, que deixa todos paralisados e os envolve com sua teia e pergunta ao líder deles o motivo de ter voltado depois do primeiro aviso. E o rapaz conta ter ficado com seu orgulho machucado por isso aquele goblin merece morrer. Seus soldados o acham um idiota que não escuta ninguém então Gobrou propõe um desafio a todos contando que irão duelar contra seus goblins e quem vencer não morrerá. Porém o líder deles já deve ser considerado morto. Então no dia seguinte os combates ocorrem e só 6 elfos machos morrem mas Gobrou conta ter manipulado os resultados porque não queria ter que matar elfas bonitas. Após ganhar novas habilidades comendo os elfos ele manda que todos entreguem seus equipamentos e itens mágicos já que serão seus prisioneiros agora. Os elfos tentam argumentar mas Gobrou os lembra que já está sendo muito piedoso com pessoas que vieram para tirar vidas. Nisso o velhinho aparece animado em ver as elfas mas Gobrou lembra que não é para tocar nas elfas e ele atende a sua ordem pois como o mais velho precisa dar exemplo para os mais novos. Após isso Gobrou vai dar a punição do líder dos elfos o degustando. No dia seguinte Gobkshi está caçando e finalmente atinge o nível para evolução e já chega na caverna todo marombado deixando todos surpresos. E Gobrou conta que ele não sofreu uma evolução normal e sim uma variação tendo sua pele bronzeada pela bênção do semideus do fogo e sendo resistente como aço graças à bênção do semideus da guerra. Nisso Gobkshi diz estar feliz pois desde que Gobrou evoluiu ele não tinha um oponente à altura para treinar por isso achou que nunca iria alcançá-lo. Mas agora que estão no mesmo nível ele pede para que lutem então vão para fora testar suas forças. Gobkshi mostra ter ficado muito forte porém Gobrou ainda é mais habilidoso no combate e ganha admitindo que Gobkshi realmente ficou muito forte. Naquela noite ele tem um sonho onde aparece uma entidade que lhe dá algo então ele recebe a skill de familiar e acorda sem ter entendido direito o que aconteceu. No dia seguinte Gobuy o leva até outra parte da caverna onde ele descobre haverem novos hobgoblins e a alquimista diz já ter feito o teste constatando que um deles tem aptidão mágica e o outro é um clérigo. O rapaz se apresenta como Gobdi se referindo a Gobrou como grande irmão e promete curar todos que precisarem. Gobrou fica desajeitado mas agradece então pede a Obsei para que explique sua nova forma que ganhou naquela manhã, contando que ela se tornou uma meia-lorde feiticeira e a garota fica preocupada quanto às marcas que ela não deveria ter. E diz animada a Gobrou que está cheia de poder mágico decidindo testar na floresta lançando bolas de fogo, contando a Gobrou que ainda pode lançar umas 20 daquelas mas ele pede para parar já estando de bom tamanho a demonstração e reflete que como ela é uma meio-lorde seu poder ainda é inferior ao de um lorde completo, mas futuramente ela deve conseguir se tornar uma lorde feiticeira na próxima evolução, e para comemorar faz uma roupa para ela e lhe dá novos equipamentos o que deixa Obsato feliz pela amiga. Então Gobrou reflete que ultimamente tem tido muitos goblins evoluindo chegando à teoria de que o motivo dessas evoluções é ele, que causou uma mudança na vida da aldeia e conclui que os goblins evoluem de acordo com o ambiente em que crescem. Porém alguns não cresceram nesse bom ambiente o que lhe deixa preocupado. No dia seguinte enquanto retorna com o jantar ele se depara com um grupo de goblins que estão indo embora da vila e lhe contam que não podem ficar lá já que os mais novos só vão os deixar para trás cada vez mais. Nisso Gobrou decide lhes dar um presente de despedida e pega uma faca feita de mitril que corta mais do que bem. Então eles vão embora.
No próximo dia ele vê um orc caminhando com um homem morto, então ele mata o orc e come o homem, adquirindo a habilidade de domador de feras. Mais tarde a química lhe informa ter conseguido criar uma bebida que deixa Gobrou feliz. E então fazem um banquete em que ele conta que seus pais já deixaram a aldeia e pergunta se alguém mais deseja fazer o mesmo. Caso queiram, ele lhes dará uma presente de despedida, mas como ninguém responde, ele entende que todos estão satisfeitos. No dia seguinte ele começa a fazer Irkufs usando seu sangue também para transformar aquela coisa em comunicadores, e entrega vários a todos testando o funcionamento, o que deixa Gobmi surpresa. No dia seguinte eles vão caçar e Gobu e derrubam um tricórnio, porém ele ficou quase ileso, então Gobrou decide usar sua habilidade de domador para adestrar o cavalo, deixando Gobu feliz pelo seu primeiro familiar. No dia seguinte ele vai caçar lobos montado em seu urso pardo e decide transformar o líder da matilha em seu pet de estimação que vai cuidar das garotas. No dia 59 algo surpreendente aconteceu. Sua ruivinha mostra toda a sua habilidade em combate lutando contra 3 kobolds ao mesmo tempo, e Gobrou se lembra que antes ela mal conseguia lutar direito, refletindo que a garota deve evoluir bem sob pressão. Então eles vão comer e no momento que vai comer recebe uma nova ocupação. Então demonstra toda a sua habilidade a Gobrou caçando, mostrando que agora é um soldado Noir que aumentou muito suas habilidades, embora agora ela tenha que comer monstros para sobreviver. Mais tarde Gobdi informa que mais goblins foram atacados pelos humanos e fugiram, fazendo Gobrou notar que a guerra já está se iniciando. Na noite seguinte ele sente os kobolds fugindo de algo, então manda os goblins se prepararem e manda focarem no que está perseguindo os kobolds. Quando chegam ele manda que disparem, porém as flechas ricocheteiam, então os guerreiros avançam deixando Gobkshi preocupado. Mas Gobrou já detectou o ponto de origem desses esqueletos. Todos começam a atacar e ao ver a garota destruir um esqueleto ele manda que todos ataquem com os punhos, que são muito mais eficientes contra aquelas criaturas. E diz a todos que essa é uma ótima oportunidade para ganhar experiência. Mas a horda é muito grande, então Gobrou afirma que acabará com aquilo em 10 segundos. Nisso ele passa destruindo todos os esqueletos e derrota o boss com um golpe, tendo gastado apenas 7 segundos. E aproveita para comer o líder e ganhar mais habilidades. Já na caverna os kobolds se curvam para ele e Gobrou conta que os kobolds desenterraram sem querer o tesouro de Velvet que os goblins tinham enterrado, e isso acordou o soldado esqueleto que o guardava. E para tentar sobreviver eles correram para a caverna do ogro mau que vivia na floresta. Então pergunta a eles o motivo de estarem lhe tratando bem, sendo que ele já matou vários kobolds. Nisso o kobold conta que na vida se aplica a lei do mais forte e eles reconhecem a força do ogro. Então Gobrou decide cuidar dos feridos, ainda sem entender o porquê de toda hora aparecer algum grupo interessado em se juntar a ele. Após algum tempo caçando com Gobkshi eles avistam alguns soldados humanos avançando e decidem segui-los, e os encontraram escondidos à beira de uma estrada. Então Gobrou planta uma escuta e descobre que eles estão planejando raptar a filha do chefe elfo durante uma espécie de festival, e também descobre que essa informação foi vazada por alguém entre os elfos. Nisso eles decidem esperar até a noite, e quando os elfos passam Gobrou percebe que a filha do chefe é muito bonita, já levando em conta que elfas normalmente já são lindas, mas essa parece ser de um patamar superior. Então o ataque começa e vários elfos caem atingidos por flechas. Gobrou continua observando até que os soldados capturam a elfa e decide que se sentiria mal caso a abandonasse, então aparece capturando os soldados com suas teias. E Gobkshi os carrega achando todos muito leves. No dia seguinte ele interroga os prisioneiros, descobrindo que o exército fará sua investida dentro de 20 dias e aproveita para lanchar os humanos capturados, ganhando diversas habilidades. Então a elfa acorda muito assustada e Gobrou observa suas asas, notando que os outros elfos não tinham isso, porém a garota fica desesperada na frente de um ogro percebendo que está sem seus guardas, e pergunta se ele a capturou para tirar sua castidade, mas ele acha isso ridículo. Após explicar tudo a garota, ela fica com raiva dele por ter apenas observado sem fazer nada para ajudar, achando ele um ogro terrível. Mas ele a lembra que essa guerra não é da conta dele e além disso existe um traidor entre os elfos e manda que ela se preocupe com isso, já que está com tempo sobrando para surtar com ele. Então a deixa chorando, avisando que ela voltará para casa no dia seguinte. Naquela noite o velhinho fica animado ao ver a elfa louco para dar umas bimbadas, mas Gobrou lembra que não pode tocar nas mulheres, deixando o velhinho triste. No dia seguinte eles acompanham a elfa até sua casa e Gobrou aproveita para perguntar sobre suas asas, então a garota conta que apenas os altos elfos possuem asas e elas ficam dentro de seu corpo. Mas como ela adquiriu as suas há pouco tempo ainda não tem controle total, o que faz com que saiam às vezes sem querer. E Gobrou explica que os altos elfos são os elfos que conseguem subir
subir de classificação. E após 3 horas de caminhada eles finalmente chegam na aldeia dos elfos e Gobrou nota que tem 25 elfos armados com flechas com pontas de mitril mirando nele. Mas isso não é um problema porque um ogro como ele deve aguentar algumas dezenas de tiros. Mas não vai ser necessário lutar porque a elfa intervém avisando a todos que eles salvaram sua vida e manda abaixarem as armas. Após algumas horas esperando eles conseguem autorização para entrar e a garota se desculpa por ter preocupado seu pai. E ele apenas fica muito feliz avisando aos ogros que eles têm sua eterna gratidão. Mas Gobrou vai direto ao ponto contando não ter resgatado a garota apenas por ser um bom ogro. Nisso o chefe entende que ele quer uma recompensa e manda seu criado buscar um certo item. Enquanto Gobrou reflete que deixar ele mostrar o quanto sua criança significa para ele é um ótimo teste para ver sua índole. Nisso o chefe lhe mostra um arco mágico chamado Fayuno que é o tesouro de sua família. Sua filha tenta dizer algo mas seu pai lhe conta que por ela ter voltado viva para casa que ele se torna um preço pequeno a pagar. Então Gobrou conta que foi apenas um teste se desculpando com o homem e pergunta se ele gostaria de informações sobre os humanos o que faz eles fecharem um acordo percebendo que serão grandes amigos. Após isso eles fazem uma troca com o elfo lhes dando grandes quantidades de equipamentos e mitril e o ogro dando facas espirituais e itens mágicos em forma de paz selando seu acordo. Então o elfo pergunta se eles sabem de algo sobre um grupo de elite que está desaparecido há alguns dias e Gobrou finge nunca ter ouvido falar. Já na saída os elfos aproveitam para lhes presentear com remédios e bebidas finas de sua aldeia. Gobrou fica tão feliz que oferece sua ajuda caso precisem avisando que terão um desconto de amigo. Já na caverna fica fascinado com o sabor daquelas bebidas percebendo que agora possuem um novo motivo para manter um acordo com os elfos. No dia seguinte quando acorda percebe que Gobmi evoluiu para uma variante de Dhampir e não só ela mas também vários outros goblins evoluíram para hobgoblins. E manda que Gobmi não retire seus óculos a menos que esteja perto de um inimigo e quando a garota acaba de se vestir deixa todos fascinados. Enquanto Gobrou explica que a garota recebeu a bênção do deus do gelo que lhe permite criar e controlar grandes quantidades de gelo. E seus olhos podem seduzir e fazer os inimigos lutarem entre si por isso apesar de ter uma fraqueza sob a luz do sol isso é compensado pelo seu novo poder. E repara que a garota se parece familiar para ele então lhe diz estar impressionado com sua aparência. Nisso Gobui aparece evoluída para meia lorde da terra que lhe permite manipular o solo bem como identificar pontos fracos nas rochas além de possuir um fortalecimento corporal e uma magia relâmpago que lhe permite identificar joias. Robisato também evoluiu para meia lorde sangrenta que lhe deu a capacidade de controlar sangue e transformar em armas. Porém lhe incomoda o fato de todas elas terem tatuagens parecidas com a dele embora sejam diferentes e reflete que todas elas dizem que essas tatuagens lhe dão algum poder, o que o deixa curioso para descobrir em breve. O velhinho fica feliz ao ver tantas novas evoluções e decide dar novos nomes a eles. Robsei agora será Feiticeiro, Robisato agora é Sanguesato, Gobmi é Dami, Gobui é Terrai, Gobkishi agora é Ogrokiti e Gobrou se tornou Ogrou. Após isso Ogrou mostra como ficou a hierarquia de poder em termos de raças, e reflete que quando a guerra dos elfos com os humanos começar eles pedirão ajuda dos goblins então é necessário que eles tenham mais força para terem mais opções táticas. Então decide distribuir mais recursos para todos mas as elfas não aceitam por ser um grande tabu em sua tribo decorar as orelhas. Então Gobrou as leva pro quarto para acabar com o orgulho delas após algumas horas. No dia seguinte eles saem para treinar já com os elfos e kobolds usando os novos Irkufs e percebe que houve um grande aumento no contingente naquele dia. Depois realizaram o treinamento de combate e para isso usou sua habilidade de criação de mortos-vivos inferiores que adquiriu ao comer o esqueleto. Ao invocar o esqueleto nota sua armadura pesada percebendo que quanto maior a armadura maior é a qualidade do esqueleto. E até mesmo os elfos com suas armas de mitril enfrentaram dificuldades contra essas criaturas mas aceitaram o resultado do combate sem problemas. O que faz Ogrou perceber que construir confiança de maneira natural é muito melhor do que pelo medo. No dia seguinte descobre que se usar menos mana pode criar outros tipos de mortos-vivos com menor qualidade e aproveita para tentar comer um fantasma mas se decepciona por eles não possuírem um corpo para ser comido. Mesmo assim esses novos mortos-vivos são ótimos para treinar e ganhar experiência porém possuem a fraqueza de terem seu corpo purificado na luz do sol. Então decide dedicar um tempo para o treinamento dos elfos e dos kobolds agora que as fileiras da aldeia passam de 100 membros e os kobolds estão entre os mais fracos e a única maneira de superar isso é ficando mais forte. Nisso Gobfu passa querendo mais um zumbi para comer o que deixa o Grou preocupado com o tanto de carne podre que ela tá comendo. Nisso eles partem para a caverna dos kobolds e após eles pegarem seus pertences deixa sua amiga cuidar da caverna para que nenhum esqueleto saia mais de lá. E aproveita para fazer os kobolds caçarem com o intuito de aumentar o número de lobos familiares se surpreendendo com
a agilidade demonstrada pelos kobolds, que conseguem capturar 20 lobos negros e apesar de não haver um líder no grupo deles, os novos lobos vão servir como familiares. No caminho de volta acabam encontrando um javali da terra que possui pele tão dura quanto rocha e Terrai se anima derrotando com um soco sujando tudo. Ao chegar na caverna fica surpreso com o seu novo machado reformado depois da luta contra o urso, que agora possui uma liga especial de pedra espiritual, ferro e mitril, o que o deixa muito impressionado e descobre que após passar tanto tempo mexendo com pedras espirituais sua ferreira se tornou uma ferreira elemental capaz de produzir aquele tipo de arma. No dia seguinte o Grokti o chama para conversar envergonhado de contar seu segredo e revela gostar da Terrai, mas Ogrou já desconfiava disso, afinal seu amigo não é muito sutil. Ogrou prossegue contando que desde que sua amiga se tornou uma meio-lorde da terra ficou ainda mais bela e agora ele não consegue mais se conter, porém não faz a mínima ideia do que falar para ela. Pedindo ajuda, Ogrou que lhe promete que naquela noite tudo será resolvido e caso ela não goste dele pelo menos ele vai poder seguir em frente e pede para que lhe conte tudo no dia seguinte. Naquela noite sob a luz do luar ele revela seus sentimentos a Terrai que corresponde a eles. No dia seguinte ele agradece Ogrou pela ajuda pois agora está se sentindo forte como jamais se sentiu, o que faz Ogrou entender que deve ter dado tudo certo na noite anterior e se lembra que na realidade Terrai já havia conversado com Dami sobre isso e tudo o que precisaram fazer foi preparar o cenário. Então vai a Terrai esperando que o Grokti não a tenha esgotado na noite passada, mas a garota parece mais alegre que o habitual, e resolve deixar seu amigo cheio de energia treinando com um esqueleto. Após isso eles saíram para caçar se deparando com muitos insetos na floresta, o que foi bom para coletarem materiais duros e ao comê-los adquiriu várias habilidades e resolve testar o exoesqueleto, que se mostra mais duro que o aço com a capacidade de reparar e dispersar o impacto, mas não gosta do fato da armadura ser muito chamativa e se destransforma. Porém a habilidade consumiu sua roupa para criar o exoesqueleto. Nisso ele decide registrar em seu sistema algumas formas de acesso rápido e tenta testar suas asas, mas acaba caindo vendo que vai precisar de mais prática e acabam o dia jantando um javali. No dia seguinte finalmente está chovendo e já que vai passar um tempo na caverna sua ruivinha aproveita e pede para que treine com ele. E ao observá-la nota que agora não pode mais vê-la como uma cachorrinha indefesa parecendo agora com um Doberman. Após o treino ele visita a ferreira que tem ido nos elfos muitas vezes conversar sobre novos tipos de armas, e explica que o mitril deve ser transformado numa amálgama antes de ser processado assim como as pedras espirituais que também são um tipo de amálgama. E ela lhe mostra a besta de repetição na qual esteve trabalhando que demonstra ser tão boa que ele decide pedir uma fabricação em massa. Então fornece a ela mais amálgama pedindo para que lhe prepare outra arma. Naquela noite ele decide ajudar as gêmeas que adquiriram a habilidade de chefe de cozinha e aproveita para lhes pedir pratos de sua vida passada após o jantar. Elas acham todos muito complexos e decidem tentar vendo como um desafio. Então vai até a alquimista para falar sobre a criação de itens mágicos e ela lhe conta que os ossos dos esqueletos negros estão sendo muito úteis, mostrando um prego de osso que pode congelar localmente um alvo, sendo a primeira coisa que criou quando conseguiu sua habilidade de criador de itens, e pede a ele para que cuide bem do item. Ele fica bobo vendo sua atitude brincalhona e todas as garotas aparecem com inveja, então ele decide dar um trato nelas a noite toda. No dia seguinte um grupo de elfos surge na caverna trazendo uma mensagem do chefe elfo e no caminho os elfos passam por seus antigos amigos, mas graças aos Irkurs que possuem uma magia de disfarce eles acabam parecendo elfos negros. Então o elfo conta que o exército humano está se aproximando e deseja confirmar a ajuda dos goblins, pois sem sua ajuda serão dizimados. Ogrou pergunta o que aconteceu com a força de elite e o jovem elfo relata que o grupo pediu para os considerarem mortos, e conta que não importa o preço que cobrem, seu chefe apenas quer que acabem com o inimigo e avisa que caso desistam o pacto será considerado nulo. Ogrou aceita o trabalho avisando que terá liberdade para agir e lhe dá um item mandando que entregue ao rei para que possa se comunicar com ele. Vendo que informação é uma arma crucial e seus clones já estão se espalhando pela floresta, percebendo que para se obter paz é necessário se preparar para a guerra. Então reúne seu grupo avisando que a partir de agora serão um grupo de mercenários profissionais. O Grokti não entende e ele explica que basicamente são guerreiros de elite. Eles perguntam que nome terão e ele conta que se chamarão um grupo de mercenários para Belon, deixando todos animados. Ogrou está avançando com seu exército e graças à magia de feiticeiros familiares podem andar em silêncio e agora formam 73 membros prontos para agir nos primeiros minutos do dia. E reflete que só está sendo possível atacar tão cedo graças aos seus clones que acharam o acampamento inimigo no dia anterior. Mas ao chegar no acampamento vem uma barreira que Feiticeiro diz impedir o avanço de qualquer um que tenha um nível menor que o conjurador da barreira. Nisso Ogrou os manda cercarem a barreira enquanto ele cuida de destruí-la usando seu poder junto com a ressonância elemental do braço
braço de prata, que derruba a barreira com um único disparo. Então Terra ergue uma parede os deixando encurralados e as feiticeiras começam a atacar com suas magias enquanto Ogrô invoca um exército de esqueletos para eliminar a maior parte do exército humano. Porém o exército demonstra ser muito resistente e ao ver a habilidade da cavaleira Ogrô decide chamar sua atenção fazendo notar que ele é o líder daquele ataque, e manda todos se concentrarem em derrotá-lo. Então avança muito rápido pela horda de mortos-vivos, deixando Ogrô surpreso vendo que ela recebeu um buff de velocidade e sabe avaliar a situação percebendo que ela vai mirar no seu coração. Então a manda para longe com seu machado e diz achar que elas serão muito úteis para ele, por isso deixará elas vivas. Mas a garota avisa que ceifará a vida do ogro com suas próprias mãos, o desafiando para um combate, contando que caso ele consiga derrotá-la, a garota aceitará qualquer coisa que vier depois. Nisso Ogrô pensa nos mais habilidosos daquele exército vendo que são uma cavaleira, um mago, uma sacerdotisa e uma espadachim com espada flamejante, decidindo que manterá esses 4 com vida e manda a garota lhe atacar com todas as forças. Então nos minutos que se seguiram tudo que houve foi uma derrota esmagadora do exército humano, e Dami aproveita para testar seu poder fazendo os humanos se atacarem lutando pelo seu amor. Então Sanguessato usa o sangue dos caídos para criar armas e atacar enquanto Terrai decide entrar na brincadeira vencendo a batalha sem ter nenhum ferido. Enquanto isso a cavaleira continua tentando vencer Ogrô, porém sua espada não consegue lhe causar danos, mas deixa o rapaz impressionado vendo que ela consegue lutar muito bem. Nisso o mago conjura um grande dragão e Sanguessato conta que até mesmo Ogrô terá dificuldades de resistir a um ataque mágico de nível 5, e a cavaleira parece já estar preparada para o seu fim. Nisso o mago não consegue mais controlar a magia deixando o dragão atacar com tudo. Porém Ogrô diz que como ganhou aquela luta não vai deixá-la morrer, então se põe de costas ao dragão criar uma barreira de 3 escudos mágicos que bloqueiam completamente o ataque. E Sanguessato explica que aquele escudo é feito com uma camada de vácuo, um escudo mágico da conclusão de nível 3 e um escudo de água de alta pressão que lhe fornece uma proteção tripla incapaz de ser quebrada pelo dragão. Dessa forma Ogrô vence o combate e fica feliz vendo que ainda conseguiu guerreiros talentosos como prisioneiros, e já que foi piedoso demais não os matando agora fará com que trabalhem para ele. E na saída aproveita para lanchar os derrotados. Então o chefe elfo aparece em sua caverna para comemorarem a vitória, pois graças aos goblins agora o exército humano não está mais avançando. Tempo depois ele vai ver as prisioneiras conferindo quantos dias elas aguentariam e fica surpreso vendo que a droga que ele deu parece agir mais rápido em humanos do que em elfos. Nisso a jovem guerreira diz não poder ter relações com o ogro antes do casamento porque isso seria errado. Mas ele não liga muito para isso e gemidos ecoaram na floresta a noite toda. No dia seguinte ele lhe dá Irkurs que impede que elas mintam e desse modo adquiriu muitas informações que ele pretende compartilhar ao chefe elfo, se recordando que o homem havia lhe pedido informações dos prisioneiros para que ele possa ajudar na guerra, porque depender apenas dos goblins seria ruim para a moral dos elfos. Assim poderão criar uma tática de batalha e em troca darão 10.000 barris de bebida, fazendo Ogrô concordar na hora com uma proposta tão boa. Então ele conta ao elfo a rota dos exércitos revelados pelos prisioneiros e planeja armar uma emboscada, contando que os exércitos se dividiram em 3 grupos para avançar ao mesmo tempo. Mas dividir sua força não é uma ideia eficiente, porém devido às trilhas serem muito estreitas o exército não deve ter tido outra escolha, o que deixa o elfo impressionado pela eficiência do ogro. No dia seguinte eles montaram diversas armadilhas na rota principal e observaram quando o exército passava, vendo o líder usando uma armadura de ferro puro acompanhado por 500 guerreiros, sendo 100 deles feiticeiros. Então inicia o ataque bloqueando a saída e jogando rochas fortalecidas por um encantamento. Após esse ataque inicial restaram só 300 guerreiros que seu esquadrão de longo alcance logo tratou de cuidar, e os que sobraram tiveram que lutar contra os goblins escondidos nas valas ao redor, restando apenas 100 guerreiros. Porém o capitão os manda armar uma barreira com tudo que tiver disponível, fazendo Ogrô notar sua competência. Nisso o combate se intensifica e eles acabam entrando num impasse que faz Ogrô mudar de estratégia e manda que Ogrokshi traga o comandante vivo. Enquanto Ogrokshi avança, os mercenários lutam numa vantagem de 3-1 e o ogro ataca o comandante tentando pegar leve. O homem demonstra ser um guerreiro muito hábil e Ogrô reflete que ele se saiu bem mesmo com Ogrokshi se contendo e percebe que o homem será um bom servo. Após o combate seu amigo fica feliz pela luta e Ogrô relata tudo ao chefe elfo, aproveitando para ganhar novas habilidades. Ao verem o comandante caído, Ogrokshi acha ele parecido com seu amigo e Ogrô acha que é porque ele também fica muito animado com combates. Nisso Dami conta ter ficado muito animadinha após o combate e pede ao Ogrô para ter um filho dele. No dia seguinte os prisioneiros estão se lamentando por terem sido poupados pelo ogro apenas para serem mantidos num buraco esquecidos por todos e acham que seria melhor a morte. Porém seu capitão os manda ficarem calmos vendo que a situação
situação não é tão ruim já que eles têm água, comida e um lugar para dormir. Mas os dois soldados acham que ele se conforma fácil por ser um plebeu, então não entende o que eles estão passando. Mas o homem acha que se eles têm energia para reclamar então estão bem. Nisso Grou pergunta o motivo dos humanos estarem atacando e o rapaz conta que a guerra se iniciou por causa de uma princesa que foi atingida por uma doença mortal pouco antes de se casar com o herdeiro do trono do país vizinho. Então o rei ordenou que encontrassem a cura e com muito esforço eles descobriram que os elfos possuem um remédio capaz de curar qualquer doença feito com a bênção da semideusa da mata. Então basicamente o que provocou essa guerra foi a ganância humana e Grou reflete que humanos só causam problema, mas talvez sua sensação seja porque já foi um humano. Enquanto isso Terrai continua cavando e acaba saindo água da parede deixando todos assustados e quando Grou vai ver decide transformar aquilo numa fonte termal, contando a todos que além da fonte deixar sua pele macia ainda ajuda a relaxar e aprimorar seus poderes fornecendo sensações únicas. Então todos aproveitam esse momento para relaxar enquanto as garotas se ajudam no banho e a Ruivinha vê que ficou sem ninguém para esfregar ela. No dia seguinte Grou decide aproveitar os prisioneiros para fazer um novo treinamento com a ideia de aprimorar as habilidades de comando de seus aliados simulando uma guerra real. E fica impressionado vendo como bem Dami e Feiticeiro comandam seus exércitos após ele ter dado algumas instruções e decidiu ficar de árbitro para avaliar. Porém, ao contrário delas, Ogrokshi e Sanguessato falharam miseravelmente no exercício deixando o ogro com a cabeça fervendo de tanto pensar. Enquanto isso, o capitão dos humanos diz estar cansado de lutar com esqueletos e pede para lutar com o Grou, o que deixa o ogro feliz vendo a coragem do rapaz que o encara de frente diferente dos outros que já se renderam. O que o deixa muito admirado, então lhe concede um buff de resistência para que ele não morra com seus ataques. Então mostra ao humano sua superioridade refletindo que foi uma péssima ideia ele ter tentado competir com uma espécie rara de ogro sem ter nenhuma arma. Nisso ele o cura e seu amigo aparece querendo lutar também tendo sido motivado pelo espírito de luta daquele homem. E as garotas observam admiradas percebendo que seria uma pena deixar aquele homem apodrecendo na masmorra e as gêmeas dizem que se elas quiserem ele então elas vão ficar com o ogro só para elas. Depois do treino eles vão almoçar e o homem conta ter nascido numa região onde viviam muitos mestiços, por isso ele consegue se dar melhor com o Grou do que com os nobres, revelando nunca ter entendido o porquê dos nobres odiarem os mestiços e acha aquele lugar incrível vendo diversas raças vivendo juntas em harmonia. E percebendo que o Grou é um ótimo líder ele pede para lutar sob seu comando, então o Grou solta e apresenta a Ruivinha, contando que a partir de agora aquele homem será o seu mestre e ela deve aprender com ele as habilidades de combate que só os humanos possuem. No dia seguinte ele leva alguns prisioneiros para os elfos contando que ainda possuem espaço, mas por algum motivo aqueles não melhoram de suas doenças, então para eles seriam apenas um fardo. E o chefe elfo aceita o presente de bom grado. Nisso o Grou aproveita para perguntar sobre a cura milagrosa que os humanos tanto buscam. E o chefe conta que é o remédio que ele entregou quando se viram e o Grou descobre que é um remédio tão poderoso que consegue curar qualquer ferida e doença. E questiona o motivo do chefe ter lhe dado isso, então o homem conta que a lei o proíbe de dar isso aos humanos, mas não dizem nada sobre dar ao ogro que salvou sua filha. Então o Grou prova o remédio recebendo a habilidade de regeneração rápida e poção secreta de sangue. E decide testar dando a um prisioneiro que fica curado instantaneamente de todos os seus ferimentos, o que deixa o Grou assustado com seu novo poder, questionando o que aconteceria se ele desse uma grande quantidade de sangue ao invés de só uma gota e percebe que agora seu poder está alcançando proporções extremas. Alguns dias após o confronto com os humanos, o exército de Grou já está posicionado para atacar, então ele joga sua lança que atravessa o soldado deixando todos apavorados. Então ativa a habilidade de sua lança que cria infinitas lanças num raio de 100 metros iniciando o ataque contra o exército humano que durou cerca de 20 minutos. Após vencer o Grou jogou uma gosma que começa a dissolver seus inimigos, o que deixa Sanguessato meio mal notando não ser uma cena bonita de se ver. Mas Terrai acha que a garota está se divertindo muito e Feiticeiro conta que ela sempre teve um parafuso a menos, então não é para dar bola ao que ela fala. No dia seguinte eles vão até o reino dos elfos onde todos olham para as humanas com desconfianças as fazendo ficar desconfortáveis naquele lugar. Mas o Grou as conforta dizendo que o chefe elfo é bem diferente dos demais, então o homem entra segurando uma bebida se desculpando pelo atraso. Então eles começam a comer enquanto o chefe agradece ao Grou pois por causa de seus façanhas o exército humano está por um fio e como eles não têm nada a ganhar prolongando essa guerra acha melhor acabar logo, decidindo enviar seus melhores guerreiros para a próxima batalhar e por um fim decisivo nisso tudo. Nisso o Grou concorda e após isso passaram um tempo analisando estratégias. E no caminho de volta para a Vila Guerreira ele faz um pedido contando que sua lealdade agora pertence ao ogro, mas ela tem um compromisso como cavaleira. Então pergunta se ele estaria disposto a enviar o remédio secreto dos elfos para curar a princesa.
certeza. Ogro pensa nisso vendo que caso ele faça ganhará um apoio adicional no futuro caso precise, porém há um problema nesse plano, pois nesse mundo existem 5 grandes deuses que são adorados pelos povos e como as bênçãos deles dão poderes incríveis acaba que eles se tornam as raízes de muitos conflitos religiosos. E como Ogro possui a bênção do deus da conclusão e origem caso ele apareça com o remédio pode causar uma grande confusão, mas acaba tendo uma ideia e diz à garota que irá avaliar seu pedido. No dia seguinte eles decidiram iniciar a batalha final um pouco antes do amanhecer, porém dessa vez o acampamento está fortemente vigiado até mesmo nesse horário contando com cerca de 2.000 soldados no quartel. Nisso Ogro reflete que mesmo com o apoio dos elfos suas forças só somam 650 então não há como vencerem se agirem precipitadamente. E além disso um de seus clones ouviu no outro dia os guardas falando que os membros da Ordem de Rugald está chegando. Ao contar isso pro Cavaleiro de Ferro ele fica preocupado não tendo imaginado que enviariam aquela ordem para o combate. Então a guerreira lhe explica que a Ordem de Rugald é formada por 8 guerreiros heróicos sendo que cada um possui uma bênção divina. E além disso eles podem aprimorar a força de combate daqueles que seguem se tornando muito perigosos quando possuem muitos aliados. O que deixa Ogro feliz se perguntando que gosto eles devem ter. Então cria um exército de mortos-vivos iniciando a primeira fase do plano. Ao ver isso Damir pergunta se isso não será uma má ideia já que falta pouco para o sol nascer. E Ogro conta ter feito uns ajustes nos esqueletos por isso o sol não será um problema e pede ao Grokshi para que garantam que os inimigos no perímetro sejam eliminados, enquanto ele e os esqueletos irão diretamente para o centro dos inimigos. Nisso os esqueletos iniciam um ataque criando um caos no local e os soldados mandam aguentarem porque já irá nascer o sol. Porém quando acharam que eles iriam se dissolver na luz os clones de Ogro surgem cobrindo o corpo dos esqueletos recomeçando o combate. E Ogro conta ter transformado seus clones em uma forma de slime antes de revestir os esqueletos. Então ele parte para cima mandando os esqueletos irem no apoio dos outros aliados enquanto ele cuida dos soldados. Nisso todos avançam contra ele porém Ogro começa a carregar uma magia refletindo que quando aquele acampamento for destruído a última estrutura de comando do exército humano ruirá. Enquanto isso um garotinho anda reclamando de ter que lutar numa guerra tão insignificante sendo retirado de suas férias. Nisso os soldados se desculpam mas acham que com seu poder de herói a vitória já está praticamente garantida. Mas o garoto pergunta se eles também não ganhariam aquela guerra se tivessem lutado arriscando suas vidas e o soldado lhe diz que nem todos são tão fortes quanto o garoto. Ao chegar ele fica fascinado e os soldados horrorizados ao ver o ogro retirar todo o sangue e água do chão condensando em um ataque que acaba com todos os guerreiros. Mas usar esse ataque lhe deixou com fome então aproveita para fazer uma boquinha. Nesse momento chega o garoto se desculpando por atrapalhar sua refeição e o convida para lutar. Nisso Ogro nota pelo olhar do rapaz que se trata de Filipo, o herói ossos de inseto. Ouvir isso deixa o rapaz feliz vendo que deve ser muito famoso apesar de não gostar muito desse nome pois faz parecer que ele é literalmente um inseto. Porém como é um título oficial ele aceita isso mas quando alguém que ele não conhece fala isso deixa profundamente irritado. Ao ver seus olhos Ogro entende que ele deve ter recebido a bênção do deus dos insetos demoníacos o que deixa o garoto impressionado vendo que ele sabe disso. E percebe que deve ter sido o ogro quem tem acabado com seus soldados acabando com suas férias. Nisso Ogro acha que apesar dele estar agindo como uma criança a pressão da aura que ele emana é impressionante. Então o garoto pergunta qual bênção Ogro recebeu mas como ele não fala o garoto mostra alguns frascos com larvas chamadas Undeno feitas com mistura da sua bênção com necromancia. Então joga nos mortos fazendo eles se erguerem e Ogro reflete que não deve se tratar de zumbis pois se fossem já teriam pegado fogo chegando à conclusão que essas larvas devem ser alguma arma biológica. Então o garoto lhe pergunta se sabe a diferença entre um herói como ele e um grande herói e Ogro fala que deve ter a ver com seus pontos fortes individuais e número de aliados que pode capacitar. O garoto fica feliz vendo que ele acertou e explica que grandes heróis possuem muito poder individualmente mas só podem capacitar cerca de 10 aliados. Por outro lado um herói como ele não é tão forte mas consegue capacitar muito mais aliados decidindo mostrar ao Ogro o que consegue fazer com mais de 100 corpos à sua disposição. Então os insetos tomam conta dos corpos e Filipo manda seus insetos mortos-vivos atacarem mas eles não são o suficiente para derrotar o ogro que começa a fatiá-los como papel deixando o garoto impressionado vendo a facilidade com a qual seus insetos foram derrotados então decide assumir o controle dos insetos que começam a atacar de forma mais coordenada e percebe que um ogro normal já estaria morto se surpreendendo com o poder de cura de Ogro. Então decide acabar com o ogro de uma vez invocando seu inseto mais forte que ataca o Ogro jogando contra a parede. Nisso Filipo conta que esse é seu animal de estimação favorito que por ser muito forte já é classificado como desastre natural e por ser tão forte normalmente ele o manda para outros países
mas decidiu chamá-lo para essa missão. E conta que um simples toque do seu veneno já é o suficiente para matar alguém, paralisando seus órgãos, o que o deixa impressionado ao ver Ogrou ainda vivo. Nisso Damis sente que tem algo de errado com Ogrou, mas está cercada e não pode sair agora. Então Filipe agradece a Centopeia pelo bom trabalho e a manda de volta para onde estava indo, decidindo agora que irá cuidar do ogro ele mesmo. E reflete que poderá descobrir qual bênção ele tem se dissecá-lo, mas quando ele olha, o corpo já havia sumido e Ogrou lhe ataca por trás muito rápido, porém o garoto consegue sair, ficando surpreso pelo ogro ainda estar vivo, questionando como ele conseguiu sobreviver, porém Ogrou não vai contar, o que faz o garoto supor que era um cadáver falso, vendo que o ogro é muito habilidoso por conseguir criar algo assim sem que ele percebesse. E agora que seu melhor inseto já está longe, decide que terá que usar sua primeira arma secreta, mas antes disso pede para que eles se apresentem. Porém Ogrou prefere que ele não saiba seu nome, o que deixa o garoto decepcionado, e decide se apresentar mesmo assim, contando se chamar Felipe Berdulocarta. Estando em 7º lugar no país, nisso Ogrou ataca já cansado de seu papo furado, quebrando o frasco com o inseto. Mas antes que conseguisse partir Felipe em dois, alguns insetos saíram dele, o que deixa o rapaz chateado, vendo que teve que usar sua segunda arma secreta antes de conseguir usar a primeira. Nisso ele absorve os restos dos outros insetos, se transformando numa mistura que deixa Ogrou animado para devorá-lo. Então Felipe ataca, mas Ogrou consegue se defender e revida com uma lança elétrica, deixando Felipe impressionado, vendo que ele conseguiu atacar e revidar sem nem mesmo passar pelo despertar. Ogrou fica curioso quanto a esse despertar, mas como ele se manteve calado a luta toda, Felipe decide que não irá contar, então Ogrou decide fazê-lo falar à força. E conta que também consegue ficar com aparência de inseto, fazendo Felipe rir sem acreditar, mas Ogrou se transforma, criando uma armadura de exoesqueleto sobre seu corpo, e parte para cima do garoto inseto, se defendendo de seus tentáculos com extrema habilidade, e desfere um soco mandando o rapaz para longe. Enquanto isso Terrai finaliza os soldados, vendo que agora já terminaram a batalha, porém Ogrokshi nota a aflição de Dami, que diz estar com um mau pressentimento e vai atrás de Ogrou. Após receber o golpe, Felipe acha que foi muito divertido, mas decide que agora é um bom momento para parar, e Ogrou o acha um idiota se pensa que irá deixá-lo fugir. Nisso Felipe conta que vai conseguir porque sabe correr muito bem. Então sai de sua armadura de insetos correndo como veio ao mundo, e Ogrou vai atrás dele, mas a armadura o ataca, deixando o ogro surpreso ao vê-la se mexer sozinha. E ao destruí-la percebe que Felipe realmente conseguiu escapar, vendo que ele realmente sabe correr, e jura que ainda irá devorar o herói dos ossos de inseto. Então Dami chega feliz ao ver Ogrou bem e fica enojada ao ver os tentáculos se mexendo, e Ogrou decide ver como anda o seu plano, revelando que enquanto lutava com Felipe mandou um clone com habilidades furtivas ao fundo da floresta. Nisso o clone aparece atrás do líder, mandando apenas escutar, constatando que ele será o próximo rei daquele país e comandante das forças armadas reais, então conta não desejar guerra com ele, e o manda conferir algo dentro de sua armadura. Quando o homem vê, descobre estar com um frasco sem saber quando foi colocado ali. Nisso o clone revela que aquele é o remédio secreto dos elfos e o manda dar à sua princesa, e avisa que agora que possui o remédio seus soldados não precisam mais ficar morrendo por nada, então vai embora, deixando o homem impressionado com o que acabou de acontecer, e manda seus homens enviarem um mensageiro ao reino avisando que já conseguiram o remédio. Após isso Ogrou reflete que poderia ter acabado com o futuro rei. Naquele momento o reino teria enviado tudo o que tem para exterminar os elfos. Então essa foi a melhor decisão para evitar uma guerra desenfreada. Nisso Terrai destrói uma montanha que servirá de parede defensiva, e Ogrou os manda recolherem os feridos. E conta que aquela floresta e todos que ali vivem formam o seu lar, por isso não pode se dar ao luxo de perder nada disso. No meio do caminho ele encontra 2 soldados feridos e os deixa partir, contando que a guerra acabou, por isso ninguém mais precisa morrer. Porém com o fim da guerra ainda resta algo que precisa ser feito, e naquela noite eles reuniram os corpos de todos os aliados que pereceram em batalha, formando uma pira funerária. E conta que caso os mortos não sejam devidamente colocados para descansar, existe a chance de voltarem como zumbis ou fantasmas. Por isso, após algumas orações, todos foram cremados, despertando reações diversas em seus amigos, que ficaram tristes vendo seus amigos partirem após lutar bravamente. Apesar de cada um ter reagido de um jeito, Ogrou não se sentiu triste, pois não há motivos para lágrimas ou arrependimentos. Muito pelo contrário. Agora ele sente um desejo muito maior de se agarrar à vida, porque seus amigos já não podiam mais. No dia seguinte ele acorda assustado vendo Robifulha observando, e ela conta não ter conseguido evitar olhá-lo, ficando com água na boca. Nisso Ogrou explica que por causa da batalha no dia anterior aconteceram muitas evoluções entre eles. Então Robdi aparece curando os feridos na base, já tendo evoluído agora para um meio Lorde Santo, e graças a isso conseguiu a habilidade única de criar escudos capazes de resistir a 20 golpes de Ogrou sem estarem bufados. Já Robfu, que é uma fanática por comida podre, acabou evoluindo
evoluindo para um gol comprovando que você é o que você come. Ela fica achando Rob um fofo e questiona se receberá um novo nome. Nisso ela começa a elogiar o corpo deles, o que deixa o Grow assustado, querendo saber o que ela realmente está pensando quando elogia eles. Então sai de lá e se depara com os vários olhos de Robmia pedindo para fechar alguns e a garota se desculpa por isso, já que ainda não está habituada à sua nova forma. Nisso ele explica que sua nova forma não é boa em combate, tendo se transformado num Dodonki, que é uma raça que atua no apoio por meio de magias ilusórias. E com suas habilidades de visão telescópica a garota pode até superá-lo em termos de coleta de informação. Enquanto isso o velhinho está decidindo os novos nomes e altera uma letra no nome de Golfu, que agora significa podre, fazendo mais sentido com sua nova aparência de Gol. Além disso, vários outros Hobgoblins evoluíram para ogros e juram ao Grow treinar para ficar mais fortes, honrando a memória daqueles que já se foram. O que deixa o Grow impressionado, já que normalmente Goblins tendem a ser criaturas egoístas, mas esses lamentam a morte de seus amigos e transformam a tristeza em combustível para seguir em frente. Além disso, também ganharam 7 novos Kobolds de infantaria e questiona onde estaria o chefe deles. Então o Kobold se apresenta, tendo agora evoluído para um guerreiro Kobold, o que deixa o Kobold feliz com sua nova forma. Mas o Grow acha que ele está parecendo um mafioso que descobriu o cosplay. Nisso o Kobold conta que sua evolução lhe presenteou com um nome verdadeiro e pede ao Grow que lhe chame de Akikaze no Tsuji. Então o velhinho explica que um nome verdadeiro é algo especial dado a guerreiros em determinado nível, e caso alguém descubra esse nome deixará a pessoa vulnerável a maldições. Por isso revelar seu nome pode significar a sua morte, mas ele conta estar dizendo o nome ao Grow como prova de sua total lealdade ao ogro. Mas o Grow acaba decidindo chamá-lo de Akita. Quanto aos prisioneiros, ele decide libertar todos, mas permite que fiquem no grupo provisoriamente aqueles que não tiverem para onde ir. Nisso um rapaz acha muita falta de consideração o seu grupo, que é muito mais forte que alguns goblins, ser tratado como um bando de novatos. Então eles começam a discutir e o Grow entende o ponto de vista deles, já que são realmente mais fortes que alguns, porém ele confia muito mais nos goblins que já estão com ele há muito tempo do que em pessoas aleatórias que chegaram há pouco tempo. Nisso o rapaz fica bravo e pede para lutar com o líder do grupo, e caso ele vença se tornará um novo líder dos goblins. Então o Grow dá um passo à frente, fazendo eles rirem por ver um ogro como líder, o que os fazem achar o nível daqueles mercenários muito baixo, e conta ter achado que a líder era Dami. Nisso Dami fica furiosa e o Grow a controla, então decide fazer valer a animação daquele grupo e os manda atacarem em dupla, o que os deixam animados, achando que o Grow irá se arrepender por enfrentar um Lorde das Chamas e uma Lorde da Ventania ao mesmo tempo. Então eles liberam o poder de seus orbes e o velhinho aparece impressionado por eles terem armas orbes e manda as garotas prestarem atenção, porque também terão um dia, então é bom que vejam como usá-las. Então eles prepararam um ataque e o Grow explica que armas orbes aumentam o poder do usuário, além de poderem se consertar caso sejam danificadas, o que lhe permite destruir o orgulho deles sem dó. Então dá uma surra nos membros restantes enquanto Gobdi cura o pessoal e acaba sendo atacado de surpresa por outro que o manda pra longe. O cara fica se achando maioral e novo dono dali, porém o Grow retribui o golpe da mesma forma e conta que como ele se deu o trabalho de fazer um ataque furtivo permitiu que ele acertasse. Então procura o último membro e o acha dando em cima de sua namorada, contando querer se tornar seu novo marido quando derrotar o Grow. Nesse o Grow bate com mais vontade para ele aprender a não dar em cima da sua garota. Após isso o Grow relaxa vendo que ele vai se curar com seu sangue e lhe dá uma gota. Quanto às outras raças entre os membros provisórios, eles ficam agradecidos por terem sido libertados da escravidão e curados, por isso não desejam retribuir com agressão, o que deixa o Grow feliz com a gratidão deles e decide lhes dar um tratamento especial. Nisso aparece aquele homem novamente e revela ter achado o sangue de Grow o mais doce e aromático de todo o reino, por isso deseja que ele seja seu príncipe encantado e apanha de novo. Após isso eles ficaram com 50 membros provisórios que estão descontando toda a frustração no treino sob supervisão de Ogrokshi. Enquanto isso o Grow apresenta a sua ferreira novos amigos que irão ajudá-la e eles notam que apesar dela ter muito a aprender já parece levar jeito. Ela não gosta muito da ideia, mas o Grow explica que os anões são os melhores ferreiros do reino e espera que eles possam produzir alguma arma de mithril, então pede para ela tentar se dar bem com eles. Após isso decide fazer experimentos com sua habilidade de síntese, vendo que ela funciona muito bem. Em seguida usou o caos da morte para criar um monstro, mas ele não quis obedecer, tendo que ser destruído. Depois decidiu criar algumas habilidades usando a síntese e quis testar como ficaria a junção de várias fraquezas à luz para criar o dano leve à luz do sol, mas não deu muito certo. Fazer tudo isso lhe deixou exausto mentalmente, então acaba decidindo adiar o teste de habilidades sintéticas para outro dia. No dia seguinte ele decide melhorar o uso da fonte termal para oferecê-la como serviço para os elfos e como primeiro passo escolheu convidar o chefe elfo para fazer uma divulgação boca a boca. Já no dia seguinte ele resolve usar os membros provisórios
provisórios para testar suas habilidades sintetizadas, assim em caso de alguma fatalidade ele não vai perder ninguém de seu grupo. Mais tarde os anões o presenteiam com um martelo de guerra como forma de demonstrar a gratidão deles pela sua amizade, mas Ogrou não consegue entender bem a maior parte do que falaram. À tarde ele decide passear na floresta, vendo que agora as coisas mudaram muito, sendo necessário que suprima sua presença para os animais não saírem correndo. Então acaba indo na Dríade, que fica animada com sua visita, querendo uma sessão de diversão mais 18 que Ogrou não consegue negar. E quando chega em casa suas garotas ficam bravas e decidem fazer o mesmo com ele também. No dia seguinte decide começar uma plantação para aumentar a independência alimentar deles usando a coleção de sementes mágicas que conseguiu com a Dríade. E conta que essas sementes, além de crescerem muito rápido, ainda possuem um gosto melhor e aqueles com ocupações relativas à agricultura irão cuidar da horta. Nisso sua ruivinha fica feliz por poder lhe ensinar a cultivar, pois achava que ele era capaz de fazer qualquer coisa sozinho. Então as garotas aparecem chamando pro almoço. No dia seguinte mais alguns membros provisórios retornaram para suas casas, incluindo os prisioneiros de origem nobre que agora com a lavagem cerebral de Damia agirão como espiões no reino. Nisso ele conta que o exército humano começou a se retirar, o que deixa o chefe elfo feliz, que os convida para um banquete comemorativo. Então a comemoração começa com muita música e Ogrou questiona se foi uma boa ideia ele ter lhes convidado. Nisso o chefe elfo explica que sua lei proíbe a entrada de quem seja de fora da floresta, porém Ogrou e seu grupo são seus amigos, então são muito bem-vindos. E aproveita o momento para lhe contar uma história sobre seu irmão mais novo que buscou ligações com o mundo exterior, quebrando o código da floresta. Desde então o chefe tenta manter a floresta protegida pro caso do seu irmão voltar um dia, e graças a Ogrou isso é possível. No dia seguinte Terrai conseguiu desenterrar o que restava da pedra espiritual que foi originalmente o legado de Velvet, graças a Guardiã Returner. Isso acabou em suas mãos, então decide comer as pedras em gratidão a eles, o que lhe dá mais algumas habilidades. Mais tarde decidiu fazer alguns experimentos fundindo os ossos de alguns esqueletos, adicionando um pouco de clones com proteção contra a luz solar. Assim apresenta às garotas a sua nova invenção, o esqueleto centopeia, e conta às garotas que esse é o veículo que vai usar para levá-las a uma cidade humana. As garotas ficam tristes achando que já estão sendo expulsas e Ogrou as lembra ter prometido que as levaria para a cidade quando se conheceram e pede para que decidam se vão ir ou ficar depois que chegarem na cidade. Após isso, no dia seguinte a casa termal finalmente fica pronta e com o trabalho concluídos aqueles que estavam esperando acabar finalmente voltam para suas casas. Enquanto isso no treino seu treinador a manda se concentrar, mas ela só consegue pensar se realmente tem que voltar para uma cidade humana. E o homem fala não parecer que o chefão está com vontade de se livrar delas. Mais tarde eles começam a colher e as garotas ficam impressionadas vendo que na cidade teriam que pagar por todas aquelas coisas e decidem pegar o que puderem para vender lá. O que deixa Ogrou impressionado vendo elas conversar e reflete que ter elas por perto para lhe dar o conhecimento que ele não tem foi uma verdadeira bênção. Naquela noite eles fizeram uma festa de boas-vindas para todos conhecerem os novos integrantes. Nisso o rapaz bêbado pergunta a Ogrou se estão indo para a cidade naquela centopeia e acham que vão poder fazer o que quiserem enquanto eles estiverem fora. Então seu amigo avisa que o reino odeia semi-humanos e considera que talvez seja melhor mandar alguém da raça Lorde para ajudá-lo a entrar, e o vermelhinho se candidata, mas Ogrou recusa. E assim no dia seguinte o grupo foi dividido em 4 equipes e Ogrou avisa ter 4 coisas que ele quer. Primeiramente deseja que reúnam informações sobre o mundo exterior. Em segundo quer que resolvam seus problemas sozinhos. Em terceiro quer que todos tentem subir de nível. E por último quer que eles não morram. No dia de saída todos ficam muito animados e Feitiçei pede a sua amiga para tentar não matar ninguém, já Golfu promete preservar a castidade de Sage e sua amiga pede para que ela não passe a perna nela. Após isso todos se despedem e seguem seus caminhos separados e Ogrou acha que a partir de agora as coisas vão ficar mais calmas durante algum tempo, refletindo que embora tenha perdido muito tempo morando na floresta ganhou ainda mais conhecendo pessoas incríveis, mas ainda existem muitas presas poderosas esperando para serem comidas. Então partem rumo à cidade para a qual as garotas iam antes de serem capturadas, a cidade de Trien. Alguns dias após saírem da floresta Codel chegaram à cidade da guarnição Trien, uma cidade cujo número de semi-humanos na área residencial é de 25%. Mas ao aparecer todos ficam desesperados vendo um ogro na cidade, e o que torna ainda mais suspeito é o fato dele estar com um grupo de humanos. Mas as irmãs que eram mercadoras acabaram resolvendo a situação com uma explicação qualquer que permitiu com que Ogrou andasse pela cidade, chegando a uma hospedaria. Lá Ogrou conta às garotas que elas devem decidir se querem ficar na cidade ou ir com ele durante a estadia deles ali e promete respeitar a decisão delas. No entanto reflete que não gostaria de deixar nenhuma delas para trás. Após isso os outros foram vender seus produtos enquanto sua ruivinha lhe mostrou o prédio da guilda e como já era esperado todos
todos ficaram desesperados ao verem um ogro por lá e acabaram o atacando. Mas Ogrou deixou eles desacordados e foi oferecer seus serviços com seu grupo de mercenários, mas o velhinho lhe diz que antes terá que se registrar na guilda como aventureiro e sua garota decide cuidar da papelada para ele. Depois disso todos foram às compras, mas quando Damil convida para experimentar roupas com elas, Ogrou recusa, decidindo reunir mais informações e para isso se transforma na sua antiga forma humana usando uma de suas novas habilidades, o que deixa seus novos membros impressionados, questionando se ele é realmente um ogro. Enquanto anda pela cidade, ouve por todos os lados o boato de um ogro tatuado andando pela cidade, percebendo a má fama que os ogros têm de serem muito selvagens, o que lhe deixa decepcionado, pois dessa forma não poderá divulgar seu grupo de mercenários por algum tempo. Então, ao entrar num beco, é cercado por um grupo de bandidos que logo viram um lanchinho e repara que todos eles usavam um anel com o mesmo símbolo. Nisso houve uma discussão de um cavaleiro que diz já ter dado dinheiro pelo resgate de sua princesa, mas o bandido conta que aquele dinheiro apenas garante que eles não tocarão nela, e caso queira resgatá-la terá que pagar 3 vezes mais. Nisso Ogrou repara que eles também estão usando aquele anel, notando que devem fazer parte do mesmo grupo. Então o cavaleiro se cansa e decide ir para cima, mas é logo imobilizado e o homem conta que entrará em contato com os outros cavaleiros enviando seu cadáver junto. Mas antes que possa fazer algo, Ogrou surge os nocauteando e aproveita para implantar um clone neles, assim poderá descobrir sua base. Já longe dali, o guerreiro fica descontente ao ver que Ogrou deixou aqueles homens vivos, sendo que eles não mereciam, mas Ogrou cala vendo que isso não é forma de ser tratado após salvar a vida dele, e explica que existe um motivo para tê-los deixado vivos. Nisso dá ao garoto seu cartão e o manda chamá-lo se tiver algum problema, mas avisa que não deve contar a ninguém. O cavaleiro fica assustado vendo sua verdadeira forma, questionando quem ele é, mas Ogrou diz ser apenas um mercenário e vai embora. Mais tarde o rapaz lhe explica que a princesa realmente está na cidade, porém isso é um segredo que ela aproveitou para escapar um pouco, mas acabou sendo capturada por aqueles bandidos. Então Ogrou lhe conta que não será um problema encontrá-la, pois já descobriu o esconderijo deles, que fica numa casa abandonada nos arredores da cidade. Nisso ele acaba com todos e enquanto resgatam a princesa ele nota cartas, percebendo que tudo isso foi orquestrado por alguém, notando a existência de muitas desavenças dentro do reino que são centradas na princesa. Já do lado de fora, Ogrou manda o rapaz ocultar a verdade e dizer a todos que foi a princesa quem forjou o sequestro e o forçou a concordar. O rapaz discorda um pouco, pois acha que deveria contar pelo menos ao rei para garantir que algo assim nunca mais aconteça. Nisso Genki usa seu hipnotismo mandando não contar sobre o ocorrido e fala para eles dizerem a mesma história falsa quando forem perguntados. Então Ogrou agradece pela ajuda e saem de lá antes que eles acordem. No dia seguinte, Sage informa Ogrou que novos goblins estão nascendo, que deixa o líder feliz por já estar nascendo a nova geração, mas antes de partir precisa saber da resposta das garotas. Nisso todas dizem que querem ir com ele, afinal ainda possuem muitas coisas que desejam fazer ao lado de Ogrou, como criar novas bebidas e devorar novos monstros, o que deixa Ogrou feliz em saber que elas ficarão ao seu lado. Em seguida a princesa aparece contando que estava dormindo na noite passada, por isso não conseguiu agradecer, mas presume que ele seja o ogro que a salvou. Então o agradece, o que deixa as garotas confusas querendo saber quem ela é, e a menina se apresenta como a princesa Rubilia. Nisso o cavaleiro se desculpa, pois não pôde impedir que a princesa fosse até ele, então a garota diz já saber que o ogro possui um grupo de mercenários. Por isso deseja contratar seus serviços para que o seu grupo a escolte até a capital real de Osvel. Ao ouvir isso, Ogrou sente algo de diferente nessa garota, mas não entende bem o que pode ser, vendo que ela não se encolhe ao vê-lo e fala como alguém que já possui muito mais idade, e além disso sente uma estranha aura sedutora que emana dela. Mesmo assim Ogrou recusa, vendo que a garota já tem seus próprios guardas, mas ela os acha uns chatos. Nisso Ogrou entende o porquê dela ter fugido e decide aproveitar a oportunidade para lhe dar um sermão, mas a garota apenas o acha muito engraçado e se diverte vendo que é a primeira vez que alguém lhe dá um sermão. Então o cavaleiro lhe avisa que irão pagar uma placa de ouro pelo serviço caso aceitem. Nisso todas as garotas imploram para que ele aceite, já que o valor de uma placa de ouro é equivalente a 1 milhão de moedas de ouro. Ogrou acha que elas ficaram malucas, mas como tem um certo interesse na capital real, decide adiar sua volta para casa e acompanhar a princesa. No dia seguinte eles se encontram na frente do portão, enquanto Ogrou reflete que deve ter tomado uma decisão equivocada devido à grande quantidade de dinheiro envolvida, mas agora não tem mais jeito. Então questiona a princesa sobre o motivo dela não estar na companhia de seus guardas. Nisso ela revela não precisar deles, por isso os despistou, e o seu cavaleiro se desculpa por isso, pois acabou aceitando a vontade da princesa. Ouvindo isso, Ogrou percebe que nesse momento todos devem estar desesperados atrás dela, e caso ele seja pego vai ser considerado um sequestrador, então avisa que ele não será culpado pelo que possa acontecer com ela. Nisso eles partem, a princesa parece estar se divertindo, querendo saber que
tipo de carruagem é aquela e mais à frente encontra criaturas que nunca viu querendo saber quem são. Então Ogrou conta ser uma manada de búfalos, que dizem possuir uma carne de alta qualidade e chifres valiosos para se fazer remédios. Então eles vão pegar um pro café da manhã ficando maravilhado com o sabor e aproveita para colocar um para puxar seu esqueleto centopeia, dessa forma não irá atrair tanta atenção. Em seguida encontram um coelho-espada que é uma forma superior do coelho de chifre que a Ruivinha logo trata de derrotar e devorar, deixando alguns espantados. Mas Ogrou não se impressiona, já que como é uma cavaleira Noir ela precisa fazer isso agora para sobreviver. Nisso o cavaleiro da princesa tenta afastá-la da galinha gigante, mas ela acha muito fofa, então Ogrou a pega, vendo que tem sido muita dor de cabeça ser a babá da princesa desde o primeiro dia, pois nesse meio tempo ela quase caiu da carruagem e deu um susto nas gêmeas que quase se cortaram. Então ele decide lhe dar uma lição ensinando que não se deve assustar uma pessoa que está com uma faca. No dia seguinte ele encontra um ninho cheio de cobras tartarugas e chama seus amigos para ajudar, que ficam meio receosos, mas como já haviam o encorajado a cavar não tem opção. Então Ogrou as retira do ninho e prepara um assado de cobra. Nisso a princesa aproveita para se desculpar pelo susto que deu nas irmãs, então a cobra grelhada fica pronta, deixando todos fascinados com o sabor incrível. Enquanto viaja, Ogrou vê a princesa e reflete que mesmo ela sabendo como são perigosos os monstros naquele veículo, ainda continua fazendo tudo que sua curiosidade manda, como se estivesse experimentando o mundo pela primeira vez. Mais tarde ele ouve o cavaleiro contar sua história, percebendo que por servir a princesa desde pequeno o rapaz é realmente um verdadeiro cavaleiro, então Ogrou lhe permite se juntar ao seu treinamento matinal. A princesa decide que quer participar também, apesar de lhe dizerem não ser uma brincadeira, ela continua determinada, pois acha que isso pode lhe ser útil algum dia. Então Ogrou permite, e ao começar o treinamento percebe que o cavaleiro se apoia demais em seu nível e habilidades de sua ocupação, por isso decidiu lhe mostrar que numa batalha real só se pode confiar em sua própria força. Quanto a princesa, passou a manhã praticando golpes de espada com muita seriedade e ele pensa no que ela disse mais cedo sobre ser necessário um dia. Enquanto passavam por uma fenda eles começaram a discutir sobre o melhor caminho no dia seguinte, enquanto o cavaleiro explica que apesar do caminho do meio ser o mais curto é também o mais perigoso. Por isso acha melhor darem a volta pela beira do rio, mas a ferreira questiona se esse não seria o caminho onde ficam os ninhos das águias, o que deixa Ogrou curioso. Então o rapaz explica que são as criaturas mais fortes dessa montanha por serem muito velozes e ainda possuírem um veneno paralisante em seus calcanhares. Porém o mais perigoso mesmo é a águia de Jade, que é muito mais forte e dizem ter recebido uma bênção, o que deixa Ogrou interessado e decide que fará uma caçada a essa águia. No dia seguinte ele encontra várias que transforma em seu café da manhã, então prossegue o caminho, mas começa a ter um mau pressentimento. Nisso ele encontra a águia e manda todos ficarem na carroça. Sua Ruivinha fica com medo, pois mesmo Ogrou sendo forte acha que uma águia de Jade é demais até para ele, o que faz Ogrou se desculpar por deixá-la preocupada, mas já havia tomado a decisão de devorar cada novo inimigo que encontrar. Nisso se passa algum tempo de combate e seus amigos começam a ficar preocupados, mas Dami manda o rapaz relaxar, confiando na força de Ogrou, que já conseguiu derrotar um urso vermelho mesmo tendo demorado a noite toda. Mas o rapaz não liga muito para isso, pois para ele um urso vermelho é apenas uma variante de um urso pardo, já uma águia de Jade está num patamar completamente diferente. E pensa em como irão fugir caso Ogrou perca, porém Dami revela que não pretende fugir e caso Ogrou morra ela lutará até derrotar a águia ou se juntar ao seu amor no outro mundo. Nisso a outra garota nota que tudo ficou muito silencioso de uma hora para outra, então quando vão olhar veem o braço de Ogrou caído no chão enquanto ele está no céu perdendo a luta, o que deixa o grupo desesperado pensando em fugir, mas Dami se recusa. Nisso a águia cerca Ogrou, que percebe que este é o limite de suas próprias habilidades em sua forma base, então decide comer seu próprio braço, regenerando seus membros, e cria sua armadura de exoesqueleto sobre seu corpo e lança sua teia envolvendo todo o corpo da águia, que fica desesperada, pois antes voava livremente e agora se vê presa a amarras poderosas. Então Ogrou lhe dá um golpe que a manda pro chão e revela ter achado que ela morreria com apenas um golpe, mas parece que é muito mais difícil matar algo que possui uma bênção. E quando chega ao chão questiona do motivo de seus amigos estarem amedrontados. Então ao investigar o corpo da criatura descobre uma pedra da alma que estava em seu peito. E segundo as garotas essa pedra é tão rara que só aparece em 1 a cada 100 monstros de classe chefes com bênção e pode ser usada para criar itens mágicos ou ser vendido por dinheiro suficiente para comprar um pequeno país. Então Ogrou decide comer a águia de Jade, ganhando novas habilidades que une a sua armadura. Nisso a princesa lhe questiona sobre o motivo dele sempre comer os inimigos que derrota e ele se recorda que também já ouvira essa pergunta em sua vida passada. Mas sua resposta continua a mesma e conta à princesa que os come porque os matou, pois mata para sobreviver, então se encontrar com ele significa morte para alguém, ele os devora para carregar consigo
trago suas dores e rancores. A princesa o compreende e fica quieta após isso, então mesmo sabendo que ela deve possuir seus próprios pensamentos a respeito disso, Grou não irá parar de devorar todos os monstros que encontrar pelo caminho enquanto sua jornada continua. Por volta do meio-dia eles chegam à Vila Mason, onde os moradores ficam desesperados ao verem um ogro, e Grou explica que já tinha ouvido falar que no interior as pessoas tendem a ser mais hostis com semi-humanos por haverem poucos por ali. Mas a princesa logo trata de resolver o problema mostrando seu brasão real, que faz todos a reconhecerem como membro da realeza, e manda que todos abram caminho para eles passarem. Nisso Grou reflete que só tinha visto as pessoas enfileiradas assim em filmes históricos. Após se hospedarem na casa do líder da vila, eles foram ver a cachoeira que lhes disseram ser o melhor ponto turístico da vila. Nisso a princesa joga água em Dami, que sai correndo atrás dela. Mais tarde aproveitaram o privilégio de estar com uma princesa para poderem ter as fontes termais só para eles. E quando a princesa está saindo, a ruivinha questiona se por acaso seria a primeira vez dela numa fonte termal, só que a princesa encarou de outro jeito aquela situação e avisa que ainda está em fase de crescimento, por isso os seus balões ainda vão crescer. Após isso o chefe deu sua melhor bebida para eles, então o Grou retribuiu com a bebida élfica, o que acabou transformando tudo numa grande festa, e todos estavam se divertindo até que um aldeão acabou provocando Dami e pagou o preço. Nisso o Grou decide oferecer uma competição de bebida para se desculpar pela confusão de mais cedo e avisa que dará 4 placas de prata para o ganhador, o que motiva todos ali. Mas por ser um ogro, o Grou tem alta resistência a bebidas, podendo beber muito sem cair, e ao comer um peixe ganha novas habilidades. Já no dia seguinte eles deixam a vila e vão rumo à montanha Cluster, e tudo parece estar seguindo normalmente, então ele avisa que estarão no sopé da montanha até o anoitecer. Porém nota que as gêmeas estão meio estranhas, mas elas dizem apenas estarem cansadas por terem cozinhado muito na noite passada, então o Grou as manda descansarem enquanto ele cuidará de cozinhar naquela noite. No dia seguinte as garotas chamam o Grou assustadas, que ao entrar nota as gêmeas grávidas de seus filhos, o que deixa Gobji surpreso ao ficar sabendo disso, e o Grou se desculpa por envolvê-lo nisso, pois não sabia o que fazer, e questiona se deveria voltar correndo para a vila. Porém Gobji avisa que ele não chegará a tempo e conta que crianças ogro roubam a nutrição de suas mães, por isso nascerão em breve. Porém existe um problema, pois como as humanas são pequenas demais para carregar um bebê ogro, é muito provável que as crianças passem fome e acabem devorando as mães por dentro. Nisso eles saem a toda velocidade procurando um local para fazer o parto, o que lhe deixou sem tempo para cuidar da princesa, mas ela compreendeu a situação e ficou bem quieta. Quanto às gêmeas, ambas pedem para que o Grou não se preocupe tanto, avisando que ficarão bem, afinal em breve terão seus bebês. Momentos depois a química nota que as garotas estão enfraquecendo muito rápido e suas poções não darão conta de ajudá-las, por isso precisam dar a elas algo com um grande teor nutricional ou não vão resistir. Vendo a gravidade da situação, o Grou decide tirar seu próprio braço para as garotas comerem, avisando que isso tem mais nutrientes do que qualquer comida disponível, e como eles não têm tempo elas vão ter que comer cru. Mas as garotas se recusam a devorá-lo, mesmo com Dami explicando que ele pode se regenerar com facilidade. Nisso o Grou decide dar na boca delas, mesmo que as garotas passem a lhe odiar para sempre por isso, pois agora sua maior prioridade é garantir que tanto elas quanto as crianças sobrevivam. Pouco depois encontraram uma caverna perfeita para realizar o parto, mas dentro dela havia um grupo de ursos que o Grou deixou o grupo de lords cuidar por estar com muita pressa. Então ele cria 2 camas usando suas habilidades e decide usar sua magia de cura para amenizar a dor das garotas, que já estavam com as barrigas tão inchadas que pareciam que iriam explodir. Horas se passam e a criança da mais velha finalmente chega à maturidade, então liga para Seijo mandando prestar atenção no que ele está prestes a fazer, pois é algo que ele deve lembrar para fazer na base. Então ele cria um bisturi e realiza a operação, que acaba sendo um sucesso, mostrando o casal de irmãos que as irmãs deram à luz, e conta que graças ao seu sangue as incisões que fez nas garotas foram completamente curadas. E apesar dessa experiência ter lhe deixado bem abalado, ele está feliz por tudo ter acabado bem e comemora o fato de ter virado pai no seu dia 111 de vida. Nisso eles deixam a princesa segurar que acha a criança muito fofa. Então Gobji pede um momento para falar com o Grou, avisando que seus filhos são ogros sangue misto. Nisso o Grou conta ter notado que eles só possuem um chifre cada, e Gobji avisa que o mundo é muito cruel com quem é diferente. Nisso o Grou explica que quando mulheres humanas e machos semi-humanos acasalam, a criança que nasce tende a seguir a genética do pai. Porém, em raros casos, a criança pode nascer uma espécie especial chamada de sangue misto, que pode crescer com a força tanto dos semi-humanos quanto dos humanos, e por serem tão diferentes acabam sendo odiados por todos, sendo considerados monstros que trazem a calamidade. Então o Grou agradece a Gobji por todos os seus ensinamentos, mas diz que não irá abandonar essas crianças, pois se o mundo irá tratá-las com ódio, então eles devem tratá-las com muito amor. E Seijo avisa para não se preocupar, já que todos ali
Jeremy compartilham do mesmo sentimento e em relação ao parto questiona se não seria melhor retirar o bebê antes de estar totalmente crescido e ir nutrindo ele depois. O que deixa Ogro impressionado, desejando que ele tivesse dito isso antes, e ao ver as crianças estranha o fato delas terem nascido com orbes que geralmente são a assinatura de um lorde, e acha que isso pode ter a ver com os orbes e esferas de dragão que ele tem comido. Nisso ele decide dar nomes, decidindo chamar a garota de Auro e o menino de Argento, e mesmo tendo criado esses nomes com base na cor de seus orbes, acha que são bem melhores do que qualquer nome que Gobji inventaria. Então ele agradece às gêmeas por terem aguentado firme e diz que continuará tratando elas como parte de sua família para sempre. No dia seguinte ele sai para fazer uma exploração em busca de presas poderosas e acaba se deparando com um veado gigante que ele pretende comer, e pela sua aparência acha que só pode ser um monstro chefão, o que deixaria Ogro apenas com 30% de chance de vencer mesmo usando todas as suas habilidades. O que lhe deixa animado, pois já fazia muito tempo que ele não tinha uma batalha que realmente lhe deixasse com a sensação de que poderia morrer. Mas ao invés de lhe atacar, a criatura apenas troca de chifres e vai embora. Nisso Ogro decide comer seus chifres para ganhar novas habilidades, mas se lembra de suas crianças que precisam de nutrientes mais que ele. Então decide guardar para elas e segue em frente bebendo alguns slimes para enganar o estômago. Nisso acaba se deparando com uma batalha sendo travada entre pessoas e semi-humanos contra os Fomorianos. Ao ver o tamanho do chefe, decide chamá-lo de Balor enquanto observa a batalha, percebendo que aquele grupo é muito bom, os considerando a força de combate mais poderosa que já encontrou naquele mundo. Porém Balor não se intimida e desfere um ataque que deixa quase todos muito debilitados, e Ogro reflete que eles lutaram muito bem, tendo conseguido derrotar 4 Fomorianos. Nisso Balor avisa que cessará a vida deles no próximo ataque, mas antes que possa atacar, Ogro dispara várias flechas que acabam com a criatura sem dificuldades, e fica aliviado, pois esse feitiço é tão poderoso que ficou preocupado que pudesse acabar com aquele grupo em um instante, pois caso isso ocorresse ele não poderia lutar com eles. E observa a criatura, vendo que ele é grande demais e talvez não consiga colocá-lo em sua caixa de itens. Nisso decide acabar logo com aquele grupo, mas antes que possa fazer isso, em sua mente questiona se eles poderiam ter derrotado Balor caso não tivesse interferido. Apesar de não saber o motivo de estar pensando isso, o líder do grupo lhe passa essa impressão, então parabeniza o grupo pela boa luta e explica que trabalha para uma certa pessoa, e como essa pessoa derrotou Balor ele vai recolher o corpo, mas em troca deixará com eles várias poções e tratará de suas feridas. Nisso o rapaz agradece e manda seus cumprimentos ao chefe do ogro. Ao se despedirem, a garota conta ver algo no ogro que faz ela sentir que ele é uma existência única, e o rapaz conta não ter conseguido ouvir nada vindo do ogro, o que o faz achar que ele ainda não obteve um despertar épico, mas mesmo assim não conseguiu fazer nada contra ele. Então explica que com sua habilidade premonição da morte ele pôde ver como as coisas poderiam ter sido desastrosas caso tivessem decidido lutar. Nisso Ogro aproveitou para comer um pouco de Balor no caminho de volta, e quando chega na caverna fica emocionado ao ver os seus filhos já andando. Então decide amassar os chifres do veado para alimentar eles, que acabaram ganhando um grande aumento de força. E ao provar também ele percebe que um único fragmento de chifre lhe deu 2 habilidades que ele não conseguiu identificar, e sua ruivinha ganhou a ocupação devoradora de bestas sagradas. Nisso Ogro percebe que cometeu um erro, pois aquela criatura não é o tipo de monstro com quem ele deveria brincar, sendo quem ele é agora. Mais tarde, enquanto dormem, uma mensagem aparece avisando que Ogro agora atende aos requisitos para evoluir para Lorde Apóstolo, que é uma espécie extinta, recebendo o nome verdadeiro Yaten Doji, a habilidade única Marechal do Pandemônio, e mais uma porrada de habilidades. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.